Bem, boa tarde a todos. Hoje tiramos esse tempinho, né, para falar um pouco desse grande projeto, né, da bandeira de Aracatiaçu, idealizado aí pelo professor Calu Cavalcante. Como eu já falei, foi meu professor no ensino médio, nas disciplinas de História e Filosofia, qual tenho muito apreço, sou muito feliz em poder falar isso. E esse projeto envolveu bastante pessoas, né, e no entanto, nem todos os cidadãos de Aracatiaçu conhecem ainda essa bandeira, inclusive é meu plano de fundo, eu não sei se estão vendo, mas que eu tenho muito orgulho de levar em todos os lugares que eu passo, né? E recentemente eu fiz essa impressão da bandeira aqui e irei, como falar, levar em todos os lugares que eu for. Então, desde já agradeço a todos os ouvintes, em especial ao professor Calu Cavalcante por ter aceito esse convite para falar da nossa bandeira. E essa live, qualquer pessoa pode, no momento aqui que quiser fazer alguma pergunta, nós estamos abertos a, a tentar, né, responder essas perguntas, em especial o professor Calu Cavalcante, que é especialista nessa área, né, foi ele que idealizou o projeto, então nada melhor do que os seus conhecimentos, professor Calu, para responder essas perguntas. No entanto, eu tenho uma série de perguntas aqui que a gente pode debater durante essa tarde, né? Sendo o mais breve possível. No entanto, eu gostaria de destacar essas perguntas porque, de fato, são perguntas que, em algumas delas, eu não sei a resposta e eu gostaria de aprender um pouco com você nessa tarde e, logicamente, todos os nossos conterrâneos que estão aí presentes irá também desfrutar desses conhecimentos e da história da nossa bandeira, a bandeira de Aracatiaçu, né? Então, para iniciar com a primeira pergunta, eu queria fazer a seguinte pergunta: qual é, por exemplo, o sentido, né, de ter uma bandeira que represente o nosso distrito, né? Represente o distrito de Aracatiaçu. Qual o sentido da nossa bandeira, professor Carlos Cavalcante? Boa tarde, professor Josué. Parabéns pela sua iniciativa de fazer esse trabalho, nessa live. Também saudar os amigos que estão acompanhando a gente. Muito obrigado por estar participando desta live, né? Tão bacana, tão cheia de curiosidade. Eu queria começar essa minha apresentação dizendo assim: existe uma frase de Cassimiro de Abreu, um grande historiador, que diz assim: todos cantam a sua terra, também vou cantar a minha. Não sei se vocês conhecem essa frase, né? Mas é de Cassimiro de Abreu, um grande escritor, né? Todos cantam a sua terra, também vou cantar a minha. Assim, eu acho que eu nasci aqui no Aracatiaçu já dentro dos Correios, né? O prédio dos Correios era na sala lá de casa. Eu vi também o papai sempre, todo dia ele hasteava a bandeira, né? Bandeira nacional, ele tinha maior respeito, ele hasteava a bandeira. No final da tarde ele descia a bandeira, tinha aquele respeito, ele sempre fazia isso muito bem vestido, né? Nunca fazia de chinelo nem de bermuda, sempre ele vestia uma roupa completa com sapato e fazia esse trabalho de serrar a bandeira, né? Eu acho assim, no sentido antropológico, falando mesmo na antropologia, a bandeira significa um modo de você passar para as pessoas alguma coisa. É nesse sentido mais antropológico, é uma herança cultural, né? A bandeira vai ficar constantemente dialogando com as pessoas, dialogando na sua vida, na sua vivência, nas suas experiências. Então, eu penso que a bandeira ela vai fazer isso, né? Quer dizer, o passado, ele não vive sem o presente. Então, a gente precisa reaquecer o passado, né? O passado não está morto, né? E a bandeira, eu acho que é o maior símbolo de confluência de um povo, sabe? É aquilo que dá a unidade de um povo, é a bandeira, né? Isso é a minha opinião. Então, como cantar nossa terra? Por que não sentir pertencente a essa terra? É até um sentimento de pertencimento, sabe, Josué? É um Sim. sentimento muito profundo de pertencer a alguma localidade, a alguma região. E nós não podíamos ter uma bandeira, né? Aqui é um distrito de Sobral, né? É um distrito. O distrito não pode ter bandeira. Acho que Aracatiaçu vai ser o primeiro distrito depois do Distrito Federal a ter uma bandeira Aracatiaçu, né? Então, Que bacana. acho que eu já andei pesquisando, nenhum distrito tem bandeira. Então, como distrito, nós talvez sejamos o segundo distrito depois de Brasília, né? Então, acho importante isso. Foi um É trabalho de, muito longo.
De fato, acho que isso combina muito com o título do meu canal, que é de Aracatiaçu para o Mundo, né? Porque, de fato, é uma ideia muito bacana que vai mostrar não só para os outros distritos, mas para o mundo, que nós podemos sim ter uma bandeira que represente a nossa história, né, professor Calu? E, embasado nisso, eu queria fazer outra pergunta, que é sobre essa ideia. Como surgiu essa ideia? Foi, por exemplo, você sempre falou durante as aulas de história lá na escola Israel Leocádio sobre seu pai, você via ele levantando a bandeira, e isso lhe emocionava, né? Então, essa ideia veio de você, ou era uma ideia do seu pai? Ou como surgiu, basicamente, essa ideia? Na primeira festa que nós fizemos do Aracatiaçu, você sabe que nós criamos um grupo, né? A Praça é Nossa. Esse grupo tem o Roberto Mendes, tem a Dona Chiquita, tinha a Raimundinha do Ezim, a Ana Souza, a Elza Pimenta, a dona Helena. Tinha um grupo de pessoas que a gente sentou na praça e começamos a pensar a festa do Aracatiaçu, comemorar o distrito do Aracatiaçu, já baseado nas pesquisas que eu vinha fazendo, né? De onde é nossa origem? Quando foi que surgiu o Aracatiaçu mesmo, enquanto povo? Né? Nós sabemos da etimologia da palavra, né? Terra dos ventos fortes, que é o nome nativo, mas e aí, como ela surgiu? É claro que, infelizmente, toda história humana, ela parte a partir do civilizado, né? Infelizmente, a história é contada a partir de quem escreve. Como o índio não escrevia, foi necessário a gente pensar a história a partir da colonização, a partir do império, e a partir do momento em que Aracatiaçu é colocado como um distrito, né? Primeiramente, ele veio como distrito paroquial, depois veio como distrito municipal. E na primeira festa que nós organizamos do Aracatiaçu, no final estava tão empolgado com a festa, com o sucesso, que a gente tinha feito um bom trabalho, fizemos várias reuniões na praça, e eu disse, no próximo ano, nós vamos lançar a bandeira do Aracatiaçu. Aconteceu que não deu certo, aí no terceiro ano, que seria esse ano, agora em março, né? No final do mês do ano passado, eu comecei a correr atrás disso, né? Então, porra, a gente tem que ter essa festa nesse ano com essa bandeira. Então, eu comecei a escrever um documento contando quais seriam as cores do Aracatiaçu, por que seriam essas cores, né? Tentei criar as cores. Depois das cores, eu criei um pouco do histórico. Então, eu fui nas 3 escolas. Eu fui sala por sala, pedi permissão a professoras, os diretores, e expus essa ideia, né? Por que não participar isso com os alunos, com a população, né? Uma coisa bem democrática. Então, a gente foi nas escolas, contamos as histórias para os alunos, fui sala por sala, e eu tenho todas as bandeiras desenhadas dos alunos, né? Os que me entregaram na época ficaram muito satisfeitos em participar do projeto, porque eu mesmo dizia assim, vocês estão participando de uma história. A sua bandeira pode não ser escolhida, mas futuramente você vai dizer assim, eu participei dessa história aí porque eu também desenhei. Então, o fato de... Isso é uma maneira de incentivar os alunos a participar, né? Então, o fato de eles terem desenhado, mesmo sabendo que era uma concorrência, uma competição, era interessante porque eles iriam participar do processo, desse projeto histórico de constituir a bandeira para o distrito. Então, eu fiquei incentivando, fui várias vezes nas escolas, mexi com as professoras, né? Falei muito com a Zilda, com a Lucimar, com todos os professores da minha época, né? Do dia, né? Para que eles pudessem fazer isso, incentivar os alunos a desenharem. Então, foi muito bom. A gente fez esse encontro, depois eu recolhi todas as bandeiras, né? Selecionei todas as bandeiras e fizemos uma reunião no salão paroquial. Na primeira reunião que a gente fez, eu fiz um convite, o convite foi entregue particularmente quase todo mundo do Aracatiaçu participou, a gente não fez distinção, comunicamos no rádio várias vezes, na rádio FM daqui comunitária, né? Dessa reunião que iria ter, nós iríamos fazer uma escolha. Qual seria a escolha da bandeira na visão de todo mundo? Então, essa reunião ela foi muito comentada. Então, eu fui nos comerciantes, fui nos empresários, fui nos lojistas, os donos de casa, professores, todo mundo praticamente recebeu o convite para participar desse encontro. Um convite mesmo providenciado, né? Além da rádio, da igreja também, eu aproveitei a igreja, fui na igreja evangélica, conversei com o pastor, pedi que ele disponibilizasse pessoas para participar dessa reunião, se não pudesse ir todo mundo, né? Fui na igreja católica, comuniquei ao padre. Então, eu fui em todos os espaços do Aracatiaçu, né? Educação, saúde, religião e a comunidade de um modo geral. Sim, Depois muito, de...
Muito bacana, né? E exatamente isso entra naquela pergunta interessante que eu observei. Deixa eu só adicionar o professor Galdino também, que acabou de entrar. Só um minuto. O professor Galdino entrou. Sobre aquela história das cores da nossa bandeira, né? Como você falou aí, surgiu diversas ideias nessas reuniões e você começou a pensar sobre as cores. E, de fato, essas cores são bem chamativas, né? E ressaltam o nosso distrito. No entanto, é importante destacar que elas fogem um pouco das cores da bandeira de Sobral, né? E eu acredito que isso tem um motivo, e você, por exemplo, mais do que ninguém, pode nos explicar por que, que as cores da nossa bandeira de Aracatiaçu são tão diferentes em relação às cores da bandeira de Sobral. Qual os significados dessas cores? Interessante. Assim, o que é uma bandeira? Quando você olha para a bandeira, você tem que saber por que ela tem aquelas cores. Eu pesquisei a bandeira da Rússia, eu pesquisei a bandeira da Holanda, eu pesquisei a bandeira da França, elas têm as mesmas cores, azul, vermelho e branco. Mas as cores, a definição da cor na bandeira da França, que é liberdade, igualdade, fraternidade, etc., não é a mesma coisa que é a bandeira da Rússia, que é a bandeira da Holanda, que é a bandeira do time do Fortaleza. Quer dizer, as cores, elas dizem alguma coisa, entendeu? Mas quando eu levei o projeto para os alunos participarem, eu abri espaço até para os professores também que quiser desenhar, eu já levei as cores como sugestão. Mas por que essas cores? O que é que elas dizem respeito? É claro que elas se distanciaram muito da bandeira de Sobral. É tanto no dia que nós fomos levar o documento para o prefeito autorizar a gente ter essa bandeira, e eu fui até com meu amigo Roberto Mendes, nós fomos falar com o prefeito, então lá ele também questionou essas cores. E eu disse, olha, prefeito, as cores de cada região não dependem da região vizinha. Cada região tem sua história, sua vivência, sua experiência, sua história de vida, né? É o modo como as pessoas se organizaram, né? O modo como Aracatiaçu se organizou não tem nada a ver com o modo como Sobral se organizou, como Santa Quitéria. Podemos ter influência, mas não que as cores dizem a mesma coisa. A própria história de Sobral, ela foi fundada em cima do Império, né? Não é à toa que Sobral recebeu o nome de Fidelíssima Cidade Januária do Acaraú. Quer dizer, as cores de Sobral são cores do Império. Se você olhar o vermelho, o amarelo, aquela torre, aquela coluna em cima da bandeira de Sobral, eu tenho até ela aqui também grande, a bandeira de Sobral, ela diz muito do que foi Sobral na história, na sua formação, na sua organização política, na sua organização administrativa. Sobral foi uma cidade escolhida, tanto que o nome Sobral é um nome português, né? É o nome de Portugal. Aracatiaçu não é um nome nativo, é extremamente indígena a nossa origem, né? E as nossas cores dizem muito respeito à formação do povo, ao modo como esse povo vem pensado. Na verdade, a bandeira, o que ela é a bandeira? A bandeira é tudo aquilo que o povo construiu ao longo da história. O que nós tentamos fazer foi materializar a história do povo, materializar o que pensou os nossos ancestrais, o que eles pensaram para que hoje pudessem ter isso. Quando você estuda um pouco do Aracati, então você vai ver que a gente teve muita seca, muita fome, muita miséria, muita seca. Você vê a história desse açude, como é interessante, né? Eu estou também fazendo essa pesquisa do açude. A história do açude é muito interessante. Nós passamos por muitas secas, entendeu? Então, tem muito a ver com o cinza que está na bandeira. Esse cinza que está atrás de você aí, esse cinza, é exatamente a seca, é exatamente o verão, é a caatinga, tá entendendo? É a tristeza do homem do campo, porque tanto sofre o pescador, como sofre o agricultor, e como sofre o comerciante. Isso aí é uma cadeia, ela vai desembocar na panela da família, tá entendendo? É no prato dos filhos. Então, quando o açude está seco, todo mundo sofre. O Aracatiaçu sofre com isso, tá entendendo? Então, essa seca está no meio da bandeira que simboliza a caatinga, simboliza a nossa tristeza do homem do campo de ver a miséria. E se você perceber, assim, a história do Aracatiaçu, ela fala muito de seca, dos flagelados da seca, tá entendendo? Do modo como a gente sofreu com a seca, né? Sim. E isso diz, bom, a bandeira tem que ter essa cor. A bandeira tem que ter esse cinza, tem que começar com isso. Com essa caatinga, né? Com esses flagelados da seca. Adicionalmente, a cor cinza, nós temos verde e azul, né? Isso.
O que o azul simboliza? Já o açude, né? O açude, nossa água, a nossa maior riqueza, nosso maior patrimônio, esse açude, né? Tanto que você vê a festa do povo, a alegria do povo quando o açude está cheio. As pessoas ficam madrugando para ver o açude chegar naquela risca do sangradouro. Isso aí é muito emocionante para nós, né? Essa alegria do açude estar sangrando, o povo fica alegre, a economia melhora a vida de todo mundo, né? A própria religião, ela tem um outro salto de qualidade na vida do povo, tá entendendo? O próprio modo como o pastor prega, o padre prega, o vendedor vende, tudo isso melhora a vida do povo, né? E o verde é a esperança, é o altruísmo, né? A alegria do povo, né? É o inverno, é tudo verde, tudo é aquele projeto que todo mundo tem de melhorar de vida, de produzir, de plantar, de colher, e a vida de todo mundo melhora, todo mundo se sente melhor com isso. Então, eu acho que essas cores aí, elas representam extremamente o que é que nós somos, né? Aí tem o escudo ao lado de você, né? Que é o caju. O primeiro nome do Aracatiaçu foi Fazenda Cajueiro. Então, o Aracatiaçu nasce ali às margens do rio Aracatiaçu, né? Com um grande pé de cajueira. Aqui tinha muito pé de caju. O caju é uma coisa muito importante. Na história de Fortaleza conta que existiu também um cajueiro no centro da cidade, que esse cajueiro era motivo de todo mundo se alegrar. Quando um governador na época, o capitão Mó da época, passa por debaixo do pé de caju, o chapéu dele cai. Ganchou-se no galho do cajueiro. Imediatamente ele mandou cortar o pé de caju. A população toda se revoltou, se armou e protegeu o pé de caju, e o caju só morreu de velho. Então, veja como o caju tem esse simbolismo nas regiões, né? E o Ceará é um estado que tem muito caju. Então, o Aracatiaçu nasceu também sobre essa fazenda Cajueiro. E se você olhar a própria constituição do Aracatiaçu, ela se constitui do litoral para cá, para o sertão, pelas fazendas, né? Várias fazendas nós temos, né, ao longo do nosso trajeto do açude, né? Você vê aí a Fazenda São Paulo, a Fazenda Fleury, né, o Barro Branco, são várias fazendas que nós temos aqui. Então, aqui tinha uma grande fazenda também, né? E foi nessa Fazenda Cajueiro que surgiu essa história, essa lenda, esse mito religioso, né, de um vaqueiro cansado, se deitar no pé do cajueiro para descansar o seu gado, o seu cavalo, beber um pouco de água fresca e achar um Santo Antônio de madeira, uma imagem de madeira, né? De onde veio essa imagem, quem trouxe para cá, onde que ela foi para ali, né? Pode ser também que essa imagem essa imagem de madeira de Santo Antônio pode ser um grupo de romeiros que passava por aqui com destino a Canindé, por exemplo, e talvez certamente carregado de imagens, etc. Caiu essa imagem, ele não viu. Quer dizer, são muitas lendas em torno dessa história. Então, a Fazenda Cajueiro foi muito importante para isso, né? Ela foi essa confluência. O dono da fazenda, Manuel de Holanda Cavalcante, doou esse terreno para que pudesse ser feita uma capela em honra a essa imagem de Santo Antônio. Então, tem toda uma história que vai retratando o que foi o açude, o que foi a seca, o que foi o inverno, o que foi o caju, o que foi a imagem, né? Antes de você continuar, professor Calu, falando sobre o nosso brasão, queria fazer referência aqui a um primo que entrou, o primo Veras Gonçalves, que está ouvindo aqui. Ele sempre debate muito comigo a respeito de Aracatiaçu. Ele é um amante do nosso distrito, assim como eu, assim como você. E logo mais acredito que ele vai também fazer algumas perguntas, né, para o senhor responder, que o senhor tem uma experiência enorme em conhecimentos em relação ao nosso distrito. Mas gostaria de fazer referência ao primo Veras, que está aqui com a gente, a Consuelo, e todos os nossos ouvintes que estão aqui, né? Em especial também ao tio Júlio Marciano, Roberto Mendes. Então, nós temos também aqui na nossa bandeira o açude, como o senhor já falou, né? Inclusive, meu pai é pescador e eu já vivi bastante tempo nessa luta, na pesca, nesse açude, é realmente uma riqueza. Mas nós temos também a imagem do Cristo e do vaqueiro, exatamente, ali em cima. O que simboliza, por exemplo, essas duas imagens, né? Logicamente, a maioria das pessoas que vivem em Aracatiaçu já conhece, mas isso é importante que a gente ressalte para pessoas de até fora mesmo de Aracatiaçu, né? Olha, tem um detalhe. Você sabe que uma bandeira, ela não pode ter muita informação.
Quanto menos informação numa bandeira, melhor. Despertando nas pessoas curiosidade. Né? Você vê, a França é uma referência do mundo como marco de referência da idade contemporânea. E a bandeira da França é muito simples, mas está cheia de sentido. A nossa bandeira tem muita informação. O prefeito, na época, questionou a nós, né? Eu estava com o Roberto Mendes, quando ele questionou, tem muita informação na bandeira? Eu disse, tem. Mas acontece que a gente fica tão ansioso, e aí foi a ideia de um aluno, a gente não pode mudar a ideia de um aluno, né? Foi a criatividade dele, então a gente deixou, a gente respeitou o que ele fez. Eu citei a história, se ele colocou o caju, foi porque ele achou interessante, então vamos respeitar o caju. Mas aqui, como a gente já tem o azul do açude, repare que na bandeira ela tem um canoeiro, um pescador, não sei se você percebeu. Então a gente colocou mais aí a figura do pescador, né, que é a nossa maior patrimônio, né? São os pescadores, são eles que mantiveram essa região, né? Então nós colocamos o pescador e colocamos esse sol ardente que o Aracatiaçu tem, né? E quanto à imagem do santuário, é histórica, né? Você é evangélico, vou respeitar isso, mas é uma questão histórica, que dizer o seguinte: em 1953, 54, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, ela fez uma peregrinação pelo mundo, que era um desejo dela. E por que nós colocamos isso? Eu não, o aluno colocou isso, né? Vou dizer o aluno. Porque, além de ser uma coisa histórica, aqui era um povoado, aqui era uma vila, e essa vila conseguiu trazer essa imagem, que segundo a ordem do Vaticano, que essa imagem fosse para lugares extremamente populosos, ele veio bater aqui nessa vila, então achei isso interessante, essa imagem veio para cá. É uma coisa muito histórica, conseguir essa imagem para cá foi uma luta. E essa imagem veio para cá, e o padre de Montier, que era um padre português, quando ele chegou na gruta, que colocou a imagem que ele trouxe, ele disse, não foi o lugar mais bonito que a imagem já ficou. Porque por onde a imagem passou, foi feito, erigido arcos, né, catedrais, igrejas, e aqui não, ele foi disse, não é o lugar mais bonito que a imagem ficou, mas certamente foi o lugar mais original que eu já vi. Então, o Aracatiaçu entrou na história dessa peregrinação da imagem de Fátima. Então, isso foi interessante. Quanto ao vaqueiro, todas as festas do Aracatiaçu, as festas passadas, elas tinham a Páscoa do Vaqueiro. Acontecia a Páscoa do Vaqueiro. Então, era um momento muito importante nas festas aqui do mês de junho, de Santo Antônio, que é o padroeiro do Aracatiaçu, padroeiro religioso. Então, todos os anos era sagrada essa festa do padroeiro ter a Páscoa das Vaquejadas. Então, tinha um homem de fora, né, chamado Ananias Arruda, que é filho da terra, se tornou um homem muito importante na nossa história, e ele conseguiu trazer para cá missionários para dar conta da quantidade de pessoas que se confessavam, que comungavam na Páscoa dos Vaqueiros. E essa Páscoa era muito interessante, ela se tornou tão tradicional que hoje ela é internacional. Segundo um padre da época, ele contou que tornou-se um simbolismo tão forte ter essa Páscoa, que nenhum padre que assumia a paróquia, ele tirava a Páscoa dos Vaqueiros. Era uma tradição manter. E depois que tinha a celebração de manhãzinha cedo, 5 da manhã, que tinha a Páscoa dos Vaqueiros, havia a vaquejada. Havia os prados, né, a corrida de cavalo, eram as grandes vaquejadas, depois o prado, etc. Então, tinha todo um ritual, todo um simbolismo de soltar os vaqueiros na mata mais fechada para pegar aquele boi. Entendendo? Então, havia isso. Os melhores vaqueiros de cada fazenda era selecionado para vir para cá, e depois dessa Páscoa, eles eram jogados no meio do mato para pegar o pior boi. Então, cada fazenda indicava o seu pior boi. Eu falo, o pior boi que eu faço, vocês entendem, né? Aquele boi mais valente, mais zangado. Então, eu pegava os melhores vaqueiros para uma competição. E depois dessa competição, sempre havia prêmios. O vaqueiro que conseguisse pegar aquele boi, ele ganhava, né? Ele ganhava uma vaca de presente. Então, era uma tradição. Né? Então, para esse monumento do vaqueiro que tem o Aracatiaçu, que era por onde ele ficou muito conhecido, era necessário que tivesse esse monumento. Então, o prefeito na época, Paulo Sanford, providenciou que esse homem que pintou o vaqueiro, que fez esse do vaqueiro, né? Que foi tem tudo isso escrito. Antônio foi quem fez a escultura do vaqueiro.
E o homem que pintou, que pousou nesse cavalo, e esse cavalo, todos têm um nome, né? Tanto tem o nome o vaqueiro, como tem o nome esse cavalo, né? Então, alguém pousou para que pudesse acontecer essa escultura. Então, tem toda a história do Aracatiaçu dentro desse sertão, dentro desse cavalo, dentro desse vaqueiro. Acho que é João Avelino o nome desse vaqueiro. E o cavalo é Paraguaçu, né? É o nome, Pacajus é o nome do cavalo. Era um cavalo, na época, muito bonito, era muito forte. Esse vaqueiro também era de muito nome, de muita resistência física, né? Esse homem aí. Então, essa é a história. O Aracatiaçu nasceu em torno disso, da vaquejada, do vaqueiro, da pesca, do boi, do gado, do couro, né? Da civilização do couro, como dizia Cassimiro de Abreu, né? Nós vemos a civilização do couro. Tudo era couro aqui no Aracatiaçu. Era tamborete de couro, tá entendendo? Tudo era voltado para isso, para o couro, né? Então, a bandeira também simboliza essa história da economia local. De fato, professor Calor, muito boas as suas explicações a respeito tanto das cores quanto do nosso brasão, né? De fato, tem um significado gigantesco que está desenhado, né? E parabenizo aí o aluno que fez, ou os alunos. E, no caso, gostaria de voltar um pouco novamente em relação à confecção, não só a confecção da bandeira, a criação, mas também ao processo de escolha, né? Então foi, como o senhor já falou, foi um processo democrático. Inclusive, eu participei daqui de São Paulo, a votação, né, dessa bandeira. No caso, só tinha 3 no momento, as melhores, e eu participei dessa votação. E o Caluzinho também, seu filho, está presente, né? E o doutor Josiano está presente aqui. Gostaria de destacar isso também. Então, voltando em relação à pergunta, minha amiga Stênia, acabei de ver. Stênia, a Lívia, abraço a todos. Voltando em relação à pergunta, em relação ao processo de escolha da nossa bandeira, né? Como se deu esse processo de forma mais detalhada, em relação à votação também, que foi pela internet, né? Muito bem. Quando a gente conseguiu pegar todas as bandeiras feitas, confeccionadas, a gente fez essa reunião no salão paroquial, né? Nós colocamos todas as bandeiras em cima das mesas e pedimos que as pessoas viessem votar e marcassem com um X, com uma cruzinha atrás, a bandeira que ele tinha preferência. Então, foi uma coisa muito democrática. Eu aqui agradeço muito a ajuda que o Roberto Mendes me deu, a Lívia, a Stênia, participaram desse processo muito, né? Então, a Chiquita foi muito maravilhosa, tá entendendo? A Elza Pimenta, quer dizer, foi a equipe que participou disso aí também. Nós colocamos as bandeiras na mesa e passamos a votação. Mas antes de acontecer a votação, eu escrevi um documento, né? Que esse documento está na mão do prefeito, então eu contei essa história, a importância da bandeira, por que nós temos que ter uma bandeira? Porque nós temos 177 anos de distrito. Nós temos mais de um século de distrito. Então, é mais do que na hora que a gente procure criar um ambiente de dependência, de segurança própria, de história local. Né? Nós temos que criar nossa história local. E a gente não tem isso praticamente, porque são poucos os registros, né? Escritos que falam sobre a história local. É mais as tradições orais. Então, a gente fez essa escolha. Eu disse, as 3 bandeiras mais votadas, nós vamos colocar nas redes sociais para os nossos conterrâneos que moram fora, tenham participado, tenham vontade de participar, participe da escolha, né? É uma alegria muito grande quem está fora participar disso, fazer parte dessa história. Então, a gente fez isso. Vamos colocar nas redes sociais para a turma que mora fora. Então, eu comecei a acionar os que eu me lembrava que moram fora, que eu tinha contato, para que eles pudessem participar. E demos um prazo, né? Vamos dar um prazo, 10 dias, 15 dias, para as pessoas escolherem, votarem, ter acesso, e daí a gente vai selecionar. Então, a gente não contou os votos que tinha aqui, só fizemos colocar as 3 mais votadas, não é? E pronto, foi para a rede social. Então, a gente deu um prazo, e uma coisa interessante, a gente criou um projeto para que cada um vote, foi muito ajudado pelo Josimar, né? A gente criou um projeto nas redes sociais que cada um podia votar só uma vez. Ninguém poderia votar 2 vezes para não correr o risco de ser injusto, né? Então, das 3 bandeiras mais votadas foram para as redes sociais, a pessoa só podia votar uma vez, e quando a gente tirou já o perfil, a gente já tinha já mais ou menos a escolha da bandeira. Então, a gente foi contar com os votos que tinha aqui. Então, a votação foi essa que está aí atrás de você. Foi essa bandeira a escolhida,
Aí tem o milho, né? Tem atrás de você tem o milho, tem o nome Aracatiaçu, o ano que ela foi 1843, quando ela foi Exatamente. oficialmente pelo decreto imperial, né? Foi outorgada de vila a distrito, né? E aqui uma coisa interessante também, porque o João Nelson, ele me telefonou pedindo para participar do projeto. Como os funcionários dele ainda estavam trabalhando, ainda estava todo mundo na loja, o que o João Nelson fez? Ele me perguntou, Carlos, o que eu faço para participar do projeto? Eu disse assim, bom, disponibilize seus funcionários a votar que estão na rede social. Então, o que ele fez? Ele colocou 2 notebooks à disposição dos funcionários na Califon e todos os funcionários participaram da votação. Foi mais de 200 e tantos votos, só de funcionário da Califon. E depois eu mandei confeccionar, quando eu tinha, mandei confeccionar adesivo para carro, né? Muitos eu distribuí, outras pessoas me ajudaram, né? R$2,50, R$2 para poder pagar muita despesa, porque eu mandei fazer 2 bandeiras grandes, 2 pequenas e vários adesivos para carro, para moto, né? Para divulgar, tá entendendo? E o João Nelson me encomendou uma, me ajudou muito, porque foi mais de R$400, essa brincadeira toda. Disse, não, vou te ajudar. Me deu uma bandeira que eu fico aqui, eu estava na Califon, quando foi em dezembro do ano passado, no último dia de trabalho, ele me chamou, quando foi 7 da manhã, a gente colocou o hino nacional, achamos a bandeira, e ele foi disse, a bandeira nunca mais vai sair daqui. Se sair daqui, eu vou colocar outra. Então, quer dizer, a gente quer apoio para o projeto, né? Foi isso que nós tivemos um contato com o prefeito, né? Quando o prefeito participou desse projeto com o documento nas mãos dele. Muito bem, e desde já parabenizo ao Josimar, né, que fez o processo de divulgação, inclusive eu pude votar também aqui de São Paulo, e ao João Nelson por ter feito o hasteamento da nossa bandeira em frente à sua fábrica, empresa Califon. Então, acho que isso é, de fato, muito relevante para o nosso distrito. Mas o senhor também falou sobre a questão de um documento que foi entregue ao prefeito, né? O que é que tinha basicamente nesse documento? Já foi falado, mas é bom destacar mais uma vez. E quais serão os próximos passos para a gente tentar realmente fixar essa bandeira como um símbolo do nosso distrito? Para eu chegar até o prefeito, o que é que eu fiz? Eu rodei um abaixo-assinado, contando um pouco, bem rapidamente, a história da bandeira, tem um papel aqui nas minhas mãos, rodamos esse documento, foi entregue um documento na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, nas escolas, pedindo assinaturas. Eu fui pessoalmente buscar essas assinaturas, pedi apoio, né? Assinatura. Tanto assinou o pastor, assinou o pedreiro, assinou o pescador, assinou o professor, assinou o padre, etc. Como também assinou o bispo. Então, eu peguei assinaturas. Assinou o Roger, nosso secretário de Educação na época, né? Participou do projeto, assinando o documento. E, assim, tive muitas assinaturas. Então, eu peguei as assinaturas, anexei ao documento e fui com o Roberto entregar ao prefeito. Né? Pedi audiência a ele no dia que ele veio aqui inaugurar aquela praça nova. Eu disse, eu quero que o senhor me receba no seu gabinete quarta-feira. Isso tá, pode que eu lhe receba. Nem perguntou o que era. Então, quando nós já fomos com a bandeira grande, a bandeira pequena, os adesivos e o documento nas mãos. Ele foi e disse, mas rapaz, mas tu quer se tornar independente? Tu quer emancipar Aracatiaçu? Disse, não, prefeito, a questão não é emancipar Aracatiaçu, é dizer que nós temos idade suficiente para ter uma bandeira. E a bandeira de Sobral não diz respeito à nossa história. A bandeira de Sobral veio do Império, Aracatiaçu veio do índio, do nativo, tá entendendo? Veio do gado, veio do vaqueiro, veio do couro. Então, a nossa história veio disso aqui, do açude, da seca. Não é emancipar. Ele foi e disse assim, pois me deu uma bandeira dessa pequena, que eu quero mostrar para a Socorrinha Brasileira, que é a vereadora de Itaperuaba, né? Porque o Aracatiaçu vai ser o primeiro distrito a ter uma bandeira. Então, ele ficou com uma pequena, e eu entreguei os documentos a ele. Ele perguntou assim, o que você quer de mim? Eu disse assim, bem, eu quero o apoio do prefeito, você é o prefeito da cidade. Então, como nós somos geograficamente, politicamente, distrito de Sobral, não historicamente, mas que você apoie nosso projeto. E aí, quem está aqui nessas assinaturas? A gente começou a falar, né? Está aqui a história da bandeira, está aqui as cores. Ele foi assim, me dê, eu vou dar entrada como decreto municipal, quando tudo voltar ao normal. Né? Então, foi isso. Então, a gente inaugurou essa bandeira agora na festa do Aracatiaçu, terceiro ano dessa festa, né? Então, o documento está nas mãos do prefeito, eu tenho uma cópia também comigo, quem quiser ter acesso a essa cópia.
eu posso disponibilizar, né? No documento tem toda a história da bandeira, o processo, a criação, o aluno, a expectativa, a emoção de muitas pessoas. Eu tenho muitas fotos batidas com as pessoas segurando a bandeira, voltando, porque tinha muitos idosos. E para mim o mais importante era que o idoso participasse dessa festa. Então eu fui na mamãe, que tem 94 anos, fui na dona Júlia, na dona Luísa, visitei muitos idosos, o seu Enoca, né? Eu visitei muitos idosos e batendo foto deles. Fui no seu Raimundo Martins, tá entendendo? Então, cada idoso que participou foi com muita alegria. Eles participaram dessa história. Eu ia morrer sem saber que a gente tinha uma bandeira. Pois é. Então, o seu Raimundo ficou muito emotivo, a minha mãe, a dona Júlia, que faleceu há poucos dias, também ficou muito emotiva, né? Eu bati foto dela, os antigos, os mais idosos que não puderam sair de casa, eu fui na casa deles, bati foto com eles. Tá aqui, eu mostrei as 3 bandeiras mais votadas. Tá aqui, ó. Tá aqui a história, nós vamos ter uma bandeira, tá aqui as 3 mais votadas. Eu expliquei. Né? Eu fui na mãe da Zilda, né? Dona Gerarda, né? Uhum. Então, eu fui em todos os idosos que não puderam participar desse momento. Tá entendendo? Para que eles também sentissem parte dessa história. É um sentimento de pertencimento. Não é? Então, eu acho que eu fui o mais democrático possível. Eu tenho muitas fotos dos antigos com essa bandeira na mão e podemos continuar batendo isso, né? Batendo essas fotos. É um registro histórico, né? A dona Terezinha Marinho, a dona Mercedes, o esposo da Terezinha, né? Grandes nomes, né, de Aracatiaçu. Você fala aí, eu lembro de vários. Os antigos, né? As pessoas mais antigas que não puderam participar desse encontro no salão paroquial e nem pela internet, eles participaram votando pessoalmente nas suas casas, porque eu fiz isso. Eu ia rua por rua, entrava e falava, olha, tá aqui na visão da senhora, qual é a bandeira mais interessante? Qual é aquela que nos representa? Que tem as nossas cores, na sua opinião? Então, Galo, essa aqui. Pois então, pode aqui seu nome, vou bater uma foto, a senhora com a bandeira na mão. Fui no seu Edson, pai da Fatinha, seu Edson é um grande historiador do Aracatiaçu, ficou muito feliz, assinou o documento também, eu tenho foto do seu Edson assinando o documento, né, da bandeira, o abaixo-assinado, e muito feliz, por sinal, por estar participando desse processo histórico, né? O professor Rafael Lira disse que está torcendo aí para a aprovação do decreto, né, que nossa bandeira realmente seja aí um símbolo do nosso distrito através do decreto. Né? E a Mércia, se não me engano, ela disse que faltou o vô Antônio Teófilo. Não, senhora, eu fui lá. Messi, eu fui do senhor Antônio Teófilo, sim. Com certeza que eu fui também na dona Margarida, viu, Messi? É minha aluna, filha do Messinho. Que bom a participação da Mércia. Nós fomos para lá. Neste momento, eu gostaria também de perguntar aos ouvintes aqui no Google Meet, né? Até falar aqui com o meu primo Veras Gonçalves, o tio Júlio, todos os ouvintes que estão aqui no momento, se querem falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta ao professor Calu. Neste momento é um momento especial, então acredito que qualquer dúvida, acho que neste momento a gente pode sanar. Veras? Seu microfone, eu acredito que você está querendo falar, mas seu microfone está desligado. Você tem que clicar na tela do celular ou do computador aí. Alguém quer falar? José, eu gostaria de tecer um comentário. Sem dúvida. Boa tarde a todos, sou o professor Rafael, estou aqui residindo em Fortaleza, né, até tenho conversado com o Calu há alguns dias, trocado algumas boas informações, e tenho começado a fazer a genealogia da minha família, e aí eu estou muito focado nisso, e descobrindo aí muitos galhos da árvore genealógica. Enfim, mas minha família,
praticamente esteve aí na história de Aracatiaçu desde a fundação do distrito em 1863, e aí tenho pesquisado muito sobre os registros paroquiais desde então, né? E antes mesmo dos registros paroquiais, antes mesmo da fundação do distrito de Aracatiaçu e da paróquia, né? Os Mariano Cavalcante Rocha e a Teresa de Holanda Cavalcante já habitavam aí nas redondezas de Bilheira, e já faziam parte dessa história. Tem até muitos registros jornalísticos, né, de disputas políticas entre o Mariano Cavalcante Rocha e outros aí de Aracatiaçu, né? Ele foi eleito em determinado momento como juiz, e depois foi outra eleição, e de repente ele é nomeado delegado, e etc, etc. A gente sabe que, no fritar dos ovos, ele era como se fosse um prefeito, né? Aí, entre 1863 e 1880, né, depois ele foi para Camusim e faleceu lá. Muito bem. E, enfim, aí a partir desses ramos aí eu tenho construído essa história. Mas eu estava pensando aqui, quando o Calu estava falando sobre a importância do açude para a constituição da história de Aracatiaçu e da própria bandeira, né, e o açude, e juntei com cinza da seca. Isso é muito importante, né, que é essa dualidade do sertanejo, né, entre seca e fartura, né, e especialmente a gente lembra da seca de 1915, que levou muita gente à pobreza, especialmente os Barroso e os Ferreira Gomes, que aí habitavam, né, perderam tudo. Meu bisavô, Rufino Gomes Barroso, por exemplo, que era filho do Francisco Rufino Gomes Barroso, foi um muito poderoso em São Francisco, na atual Itapajé. E aí eu estava... surge a dúvida, Calu, no sentido de que existe o açude, né, do Aracatiaçu, eu não sei o nome oficial dele, mas existe o açude Santa Maria do Aracatiaçu, que o Santa Maria do Aracatiaçu hoje é na localidade de Boa Vista, que pertence hoje ao distrito de Itaperuaba. Mas me parece que a época que foi construído o açude Santa Maria do Aracatiaçu, pelo que o próprio nome indica, né, Boa Vista pertencia a Aracatiaçu, e ali morava meu bisavô. E eu estava vendo aqui que o açude Santa Maria do Aracatiaçu foi construído um ano antes do que o açude do Aracatiaçu, pelo menos é o que tem oficialmente aqui nos registros do DENOX, né? O Santa Maria do Aracatiaçu em 23 e o Santo Antônio de Aracatiaçu em 24. Aí, a minha pergunta é, por que, né, e se é verdade, se a gente pode confiar nesse registro, de que um açude em uma localidade específica, na Boa Vista, é construído primeiro do que o açude na sede do distrito. Né, se a gente pode tomar isso como verdadeiro, e se isso corresponde, né, com a história aí do distrito e da localidade. Seria mais essa a dúvida. Rafael, eu me perdi aqui um pouco na tua pergunta. Pronto, só falando aqui, assim, a minha dúvida é o seguinte, porque pelo que constou aqui numa pesquisa muito rápida que eu fiz na internet, é que o açude de Santa Maria do Aracatiaçu foi concluído em 23, né, o açude lá de Boa Vista. E o açude de Aracatiaçu, da sede, foi terminado em 24. Aí eu queria saber por que há né, um açude construído em uma localidade, construído mais cedo, né, do que o açude construído na sede do próprio distrito. Se existia uma força política que levou à construção, porque na época era o IFOX, né, não era nem DENOX ainda, era IFOX. Se existia uma força política que levou a essa construção desse açude lá naquela localidade, né, ao invés primeiro aí do que na própria sede, já que o açude de Aracatiaçu exerce tão forte influência na própria constituição identitária do povo. Rafael, o daqui, ele começou no mesmo tempo do de Forquilha. Todos esses açudes que eram do IFOX, eles começaram na mesma data, 1920, 21, tá entendendo? Só que o daqui não foi concluído em 1923, não. Ele foi concluído em 1952, 53. Tá entendendo? Uhum, sim. Você tem uma ideia, em 1952, aqui estava cheio de caçaco, era como se chamava. E era muito conflituoso, porque era muita gente dentro do distrito. Aqui dentro era muita gente, não tinha habitação para esse povo, tá entendendo? Foi necessário, na época, o padre da época, o que é que ele fez? Ele disponibilizou a casa paroquial para fazer uma maternidade dali e conseguiu, com o dinheiro da associação dos funcionários do IFOX, Aves,
a trazer para cá, essa era uma espécie de associação deles, trazer para cá material disponível, né, para que montasse na casa paroquial uma maternidade, porque era muito menino nascendo, era muita gente nesse açude. Então, o açude não terminou em 1924, ele terminou muito tempo depois. Por questão também de própria confusão, conflito, falta de dinheiro dentro do DENOX. Não havia ainda o DENOX estruturado, né? Sim. Era o IFOX mesmo chamado. Então, aqui no Aracatiaçu, foi preciso o padre disponibilizar a casa paroquial, que era a casinha mais arrumadinha, a Associação dos Trabalhadores do Açude, os caçacos chamados na época, doaram cama, doaram utensílios para que pudesse ser a maternidade, porque era muito menino nascendo, era muita falta de... Você tem uma ideia, a mamãe conta que todo mundo era fazendo comida e levando em jumento para lá para a beira do açude, não dava conta. Tinha mais de 1.000, 2.000 funcionários trabalhando. Mas mesmo assim, o açude não terminou na época. Já em 53, 54, ainda continuava a construção do açude, está entendendo? Calu, e para a construção lá do Santa Maria do Aracatiaçu, porque lá em Santa Maria, na Boa Vista, né, na Boa Vista, na localidade onde o açude fica, não tem nem praticamente, né, pouquíssimas casas. Será que esses caçacos eles se hospedavam em Santa Maria, ou Itaperuaba, ou eles também ficavam indo para Aracatiaçu? Porque já que a construção era em paralelo, né? Os dois açudes e grandes, né? Ou será que quem trabalhou aqui também não trabalhava lá concomitantemente? Essa é a minha pergunta, já que eles foram construídos ao mesmo tempo. Você tem algum registro desses funcionários? Eles assinavam alguma coisa? Chegou a ter algum registro deles? Há poucos dias faleceu. Era o avô da Messi. Era o homem que eu tinha mais vontade de me sentar e conversar sobre o açude do Aracatiaçu. Ele era o chefe do DENOX, né? Desde que eu me entendo de gente, o seu Antônio Teófilo era o diretor do DENOX aqui no Aracatiaçu. Ele é o homem mais apropriado para responder essas perguntas. Ele faleceu há poucos dias, né? Mas não ficou nenhum registro escrito, não, nenhum documento com a lista de funcionários, não, né? Nenhum lugar. Se não tiver aqui com ele, certamente lá no DENOX em Fortaleza, lá na Avenida Duque de Caxias, onde fica a sede do DENOX em Fortaleza, lá deve ter registro. Ou então no arquivo público. Sabe o arquivo público ali em Fortaleza, na Avenida São Paulo? Sim, então é isso. Quando voltar ao normal, aí eu me comprometo a ir pelo menos no arquivo público e no DENOX para ver se a gente resgata alguma coisa dessa construção. Ou também seu Júlio Marciano, né? Seu Júlio Marciano, que é um também antigo no Aracatiaçu, que é a pessoa que também me ajudou muito a fazer esse projeto, né? Ele acompanhou também, né? Na nossa divulgação, seu Júlio, com o Conselho de Saúde Local, ajudou muito. Também seu Júlio pode ser uma pessoa que tem algum registro, né? Algum comentário a fazer sobre isso. Mas, assim, a minha acabou de dizer aqui, a Messi, que possivelmente a Elaine deve ter algum registro. Deve ter algum documento aqui no Aracatiaçu. Vamos pesquisar depois que passar essa coisa toda, né? A gente pode dá quase uma dissertação de mestrado, essa história aí sobre a construção dos açudes, né? Muito, muito interessante mesmo. Veras Gonçalves, quer fazer alguma pergunta? Obrigado, Rafael Lira, pela excelente pergunta, viu? Também fiquei bastante curioso. Também despertou em mim, Lira. Veras, ok. Tá me ouvindo agora? Sim, agora estamos. Olá, pessoal, boa tarde. É uma satisfação imensa estar aqui. Eu sou Onofre Veras Gonçalves, parente aí do Dr. Josué. Quero aqui, Josué, parabenizar você, todos que estão aqui participando nesse momento, professor, historiador aí, professor de História, Calu Cavalcante, né? Isso. É uma satisfação e com muita honra posso dizer que eu nasci, professor Calu, em uma das fazendas que o Nobre quase mencionava, né? Fica ali entre Oiticica e Fleury. Eu nasci e me criei ali, nasci numa casinha de palha, de taipa, viu? E estudei 7 anos no Aracatiaçu, tive a honra de estudar com a dona Mercedes, né? Estudei aí com o Silvão, né? Você conhece também, gente muito boa, Diel, né? Na época foi meu professor de História e passei um tempão estudando, né? Indo aí de bicicleta lá para o Aracatiaçu, meus pais são de primos aí, filhos daí dessa terrinha. E falar em terrinha, né? Josué, não é de limão, mas é de caju, viu? Em homenagem aqui um momento. Brindar, né? Bom.
Serviu. Suco de caju. Em homenagem à terra, o nome. Primitivo, né? Diria que do Aracatiaçu, cajueiro. Bom, e um pouco falando de mim, né? Concluir, eu não moro aí, moro aqui em Fortaleza. Há 27 anos sou policial militar, hoje sou subtenente. E tenho duas formadas na área de comunicação, de radialista, locutor, né? E também sou formado em teologia, né? Sou policial militar, é a função que eu exerço no momento. Bom, o seguinte, na realidade, a pergunta, eu queria já parabenizar a iniciativa aí dos alunos, através aí da motivação dada à frente do professor Calu, de levar essa ideia, né, de fazer jus, não é, o nome do Aracatiaçu, através de um símbolo, da bandeira, onde não é mais nada menos do que um resumo do povoado, ou do distrito, né? Aí eu queria, assim, justamente perguntar ao professor Calu, se não for pedir demais o prefeito, né, levar a ele, né, solicitar a ele, quem sabe, a criação também do hino, né, do Aracatiaçu. Eu não sei se só serve para município, eu sou leigo nessa informação, nesse assunto, mas se serviria também para fazer um hino para o distrito de Aracatiaçu, né? Quem sabe uma eleição aí com os novos alunos, para eles trazerem um hino para o Aracatiaçu, né? Não é querer emancipar a cidade não, né? Já deixar claro com o prefeito, mas sim fazer um hino, né? Quem sabe aí para o Aracatiaçu. Veras, obrigado pela sua participação, fico satisfeito em lhe conhecer. E você não disse o nome da fazenda que fica entre o Ticique e a Fleury. Fazenda Luana, né? Aí, perto de Santana, né? Fazenda Santana também era uma fazenda, né? O seu Zé Leocádio. Depois tem a São Paulo vindo, né? Quem vai por Aracatiaçu. É São Paulo, Fleury, e tem essa outra fazenda que foi que eu nasci, que os antigos donos lá, na época que eu nasci, os nossos patrões, era o seu Gaudêncio e Napoleão, né? Mas ainda tem essa casinha, não? Infelizmente não, porque senão eu ia tombar, né? Isso é um patrimônio. Não tem. Olha, aqui tinha uma pessoa, também já faleceu, que é o Adalto Barbosa. Você deve ter conhecido Adalto Barbosa. Filho do seu Barbosa. Filho do seu Barbosa. O Adalto foi quem escreveu... Conheci demais. Pois é, ele é um grande poeta popular, né? Exato, o Barbosa, exato. Ele escreveu o hino do santuário, das escolas, tudo foi o Adalto Barbosa. Ele tinha muitos hinos. Inclusive, quando a gente estava nesse projeto, eu conversava com ele começou a escrever. Né? Disse, não, estou fazendo. Só que a Cristina, a filha dele, conversa muito com ela, mas ela não sabe cadê, porque ele tem tanta coisa escrita, né? Muitos textos escritos, muita composição, mas ele não sabe onde é que está, assim, basicamente isso aí, que é uma pena, né? Mas o Adalto estava já pensando nisso aí. Agora é o seguinte, o Padre Gonçalo, não sei se você conheceu o Padre Gonçalo de Pinho Gomes, foi vigário daqui. Me permita eu lhe interromper, já que aproveitando o ensejo, foi quem me batizou, tá bom? O Padre Gonçalo, ele quando soube dessa história, eu fui visitar, contar para ele, pedir, né, a assinatura dele, ele me deu uma partitura do hino quando aqui fez 100 anos. Tá entendendo? Quando o Aracatiaçu fez 100 anos, um padre lá, dois poetas padres da igreja de Sobral, eles escreveram esse hino, né? E esse hino, ele me deu a partitura, que foi que eu fiz? Eu levei para a banda de música de Sobral, o maestro da banda de música já estava ensaiando para cantar aqui no mês de março, que é quando a gente faz o aniversário do Aracatiaçu. A gente faz uma grande festa no Aracatiaçu, José já foi homenageado, estava longe, mas participou dos festejos, né? A gente faz uma grande festa com um bolo de 1,5 m, 1,70 m, 1,80 m, todo mundo participa desse bolo. E esse ano, que não teve, infelizmente, devido à pandemia, mas a banda de música de Sobral já estava ensaiando. Eu tive 3 encontros com o maestro, né? Ele estava ensinando a partitura, e ele foi e disse, olha, você vai me entregar a história dessa música, dessa canção, que eu vou te dar um documento, e esse hino aqui, em várias maneiras de se tocar, violino, até em pandeiro, se você quiser, em piano, etc., né? Mas o hino, quando aqui fez 100 anos, ele estava já ensaiando para tocar aqui. Tá entendendo? Já tem um hino dos 100 anos daqui. Ou a gente aproveita esse hino,
que já tem nessa época dos 100 anos, para ser o nosso hino, que é muito bonito. É lindo ele ensaiando, eu fiquei toda emocionado quando ele tocou. Tá entendendo? Esse hino. Ou se pode colocar em debate uma maneira de cada um tentar escrever esse hino. Mas a banda de música de Sobral já tem a partitura nas mãos, com o hino completo, para poder ensaiar e tocar aqui no Aracatiaçu. Já tinha feito vários ofícios para entregar. Eu fui com o Roberto Mendes, participou, o seu Júlio Marciano. Nós entregamos ao chefe do prefeito, né, a disponibilidade da banda de música, ficar aqui o dia todo com a gente, fazendo parte dessa festa, né? Que acontece de 18 a 21 de março. Mas o hino é interessante demais. Na hora que eu soube que havia esse hino, o Padre Gonçalo me deu, eu fui diretamente na banda de música e disse, olha, está aqui o hino para você ensaiar. Aí ele disse, pode deixar, nós vamos fazer uma grande festa lá. E ele vinha com toda a banda de música, mesmo com o hino todo ensaiado, para tocar várias vezes. A gente imprimia a letra para o povo acompanhar, para que depois o povo começasse a cantar o hino daqui, né? Então, quando aqui fez 100 anos, foi criado esse hino, composto esse hino, né? Bem. Espero ter respondido você, Veras. Tranquilo, beleza. Então, esse hino já está dado feedback, já pode ter, já que ele emocionou, né? Acredito que vai emocionar outras pessoas também, e muitas irão tê-lo como hino oficial do distrito de Aracatiaçu, né? E os mais velhos, quando eu comentei, eles disseram, existe mesmo, eu conheço, ele é lindo. Então, isso pode desrespeitar esse povo. É verdade. Então, as pessoas que eu conversei, a senhora conhece esse hino aqui? A senhora sabia que existe? Sim, eu me lembro, até uns trechinhos, ficava cantarolando, né? Outra pergunta também, professor e colegas, do Josué, colegas participantes, é sobre a questão da cultura do caju, né? A gente sabe que existiam muitos cajueiros. Onde eu nasci, por exemplo, tinha muitos cajueiros. Hoje não sequer você não encontra um, né? Todos foram extintos, né? Eu não sei como é que está o Aracatiaçu, porque eu não tenho andado por pelos ribeiros, né? Faz muito tempo que não ando ali. A gente encontrava 1 ou 2, 3 pés, né? Mas como é que está hoje a questão da flora do cajueiro? Ela ainda existe, porque é importantíssimo que tenha aí a imagem do caju. Tanto é que eu quis fazer um brinde aqui ao cajueiro, e com referência ao caju, né? Planta que teve aí, eu diria que o pontapé inicial para que hoje, né, viesse a entrasse na história e viesse a ser mais tarde Aracatiaçu, como de fato foi. Como é que está a questão do plantio, mas a existência dos cajueiros aí no Aracatiaçu? Ou essa planta também está em extinção por aí? Porque lá onde eu nasci, por exemplo, há mais de 20 anos atrás, eu poderia encontrar vários pés de cajueiros, várias unidades. Hoje, talvez não encontre um, né? Porque eu estou por certo de que vários lá morreram, né? Eu não sei realmente o total de idade, a quantidade de idade que leva um pé de cajueiro, mas muitos deles já morreram. Agora eu não sei como é que está o Aracatiaçu. Seria bom a gente preservar, né, cultivar essa cultura aí do cajueiro. Olha, você fala no caju, eu até coloco também o algodão, a carnaúba, né, que era uma riqueza de carnaúba. A carnaúba naquele tempo passava por aqui, caminhões carregados de carnaúba, carregados de algodão. A gente não vê mais isso, né? Verdade. Aqui atrás, aqui no Aracatiaçu, era cheio dessas árvores, né? Eu também alcancei, moleque, que correndo na beira do rio, chamado Rio do Chico Gil, atravessava aquele riozinho, a gente chupava caju, pegando fogo, tirava do pé, era muita fartura de caju. Eu também sinto essa mesma falta, sabe? Cadê o caju que tinha aqui? Cadê a carnaúba que tinha aqui? Será que se desvalorizou essa cultura, né? Não dá mais renda o algodão, né? Eu agradeço muito essa fala do meu primo Veras Gonçalves, porque a gente já comentou antes sobre isso, né? E de fato nós precisamos preservar os cajueiros do nosso distrito. E aqui eu já agradeço ao Veras pela intervenção e já passo a palavra para a Lívia, que inclusive ela pode nos ajudar um pouco, porque ela trabalha bastante nessa linha de preservação do meio ambiente, né? E possivelmente ela pode nos ajudar também nesse contexto de preservação dos cajueiros de Aracatiaçu. Então, Lívia, se você estiver online, por favor. Lívia, que ela pediu para falar aqui.
A net aqui não está reconectando. Então, A Consuelo também disse uma coisa interessante, Josué. Você viu aí? Opa, A o que, Consuelo falou. que a nossa amiga falou? Lê aí. Hoje encontrei um cajueiro com minha mãe, né? Sim. Começando a carregar os frutos, né? Perto da Ponte da Nega. Acho que o Veras conhece e vocês todos conhecem, né? Perto ali. Percebemos que é bem antigo, de fato, né? E eu, como exemplo, já falei muito com o Veras aqui a respeito disso. Eu adoro um doce de caju, mas infelizmente é bem difícil hoje a gente encontrar realmente tanto o caju quanto os derivados, como, por exemplo, o doce, né? Então, realmente, nós precisamos preservar e cultivar novamente essa ideia do caju, né? Josué, vocês me ouvem? Sim. Ah, tá. Porque a internet aqui deu um probleminha, mas acho que voltou. Bom, pessoal, boa tarde, né? Dizer que é uma imensa alegria e satisfação, né? Estarmos aqui juntamente com conterrâneos, né? Pessoas que gostam do Aracatiaçu, né? Nós que somos filhos de Aracatiaçu amamos. Saiu de novo. Homenagem aqui. Estou até com a minha blusinha em homenagem, né? Porque eu sou uma das pessoas que me sinto muito inspirada, né? Em relação a isso. O Calu tem culpa, né? O Calu tem culpa nisso, porque ele foi meu professor historiador, né? E aí, por conta disso, Calu, né? Você também nos inspira, né? E aí, assim, também nas minhas memórias, né? Como é que eu posso dizer, né? A história, né? A história, as nossas vivências também, elas são memórias, são afetos, né? Nós que somos amantes do Aracatiaçu, né? Louvar a iniciativa que o Calu vem fazendo com outros conterrâneos, né? Com outras pessoas que amam Aracatiaçu. E eu cresci e vivi a minha vida também, né? Da nossa vida, a nossa história com os meus avós, né? Com os meus pais, que também agricultores, né? Que moravam ali, meus avós principalmente, ali no outro lado, no famoso Rio da Souza, né? Que tem esse nome por conta da história da minha família que morava ali do outro lado, né? Diria. E aí, assim, outras conversas com o Calu e também com o pessoal do grupo, né? Da Praça é Nossa, né? Muito nos gratifica, né? Ver, assim, que mesmo de longe, né, os nossos conterrâneos, todos nós podemos somar forças e não deixar a nossa história morrer, né? Porque a história, ela é viva, ela é contínua, ela é dinâmica, né? Todo dia ela se renova, ela se transforma. E aí também, diria assim, é um sonho, né, Calu? Que alguns projetos de vida, né? Assim, meus, da minha família, né? A gente tem algumas histórias, Maracaxá, como a casa de farinha dos meus avós, né? Que tem todo uma, para nós, uma significância, né? Para nós enquanto família, desde a infância, né? Adolescência, as memórias que ficaram ali, os laços afetivos. E aí, assim, reitero, até com os amigos aqui presentes, né? Que não deixemos isso morrer, né? O Calu tem sido uma pessoa que muito nos inspira em relação a esse reavivar, né? Na nossa história. E aí eu acho que momentos como estes, outros tantos, devem ser feitos, né? Por quê? Porque, como o Calu também falou, né? Outras pessoas que tinham essas memórias, né? De momentos vividos, né? Estão partindo. E nós também não sabemos muito, né? Esse coronavírus aí vem mexer com tudo, com todos, né? E aí a gente precisa realmente deixar esses registros, né? O Calu, ele tem aí alguns projetos, algumas ideias, né? Para o aniversário de Aracatiaçu também tinha algumas coisas projetadas, e até reitero aqui, né? Para que a gente continue nessa luta, nessa busca, né? De deixar as nossas memórias, as nossas histórias. E aí, de repente, né, Calu, aquela ideia sua de gravar aqueles vídeos com as pessoas, com os mais idosos, contando essas histórias para que fiquem esses registros, né? Não se percam ao longo do tempo. E também, quem sabe, se nesse outro formato, né, assim como a pandemia nos aproximou, né, nesse formato virtual, né, nessa nova maneira de viver, de repente, esse aniversário de Aracatiaçu que não foi possível ser celebrado, ele venha a ser celebrado, sei lá, em novembro, né, em outro momento, e tenha tempo de que outras coisas também aconteçam, né? O Calu colocou algumas questões muito louváveis, né? Parabenizo ele sabe que eu parabenizo. Aproveitar a oportunidade também para reiterar isso, né, pela iniciativa de fazer isso, né, pelo nosso distrito.
e de nos motivar, né? Que eu acho que isso é muito importante também, que ele consegue nos motivar e sensibilizar para que a gente esteja envolvidos. Era esse o meu registro, né, de agradecimento a todos pelo momento, né, por esse momento de trocas, eu diria, né, de trocas aí, e de que esse momento ele seja um momento que não se acabe, né, que essas vivências elas sejam permanentes, né, ao longo do tempo. Obrigada e boa tarde. Em relação ao cajueiro, né, esquecendo, né, nosso processo, né, eu diria, de colonização, né, muitas culturas nos foram, como é que se diz? Nos foram colocadas, né? A cultura do algodão, né? A do milho, a do feijão, e outras culturas que têm sido, né? Nos têm sido intensificados ao longo do tempo, ao longo da história, né? E a gente tem perdido, né? Diria também essa questão, perdido algumas coisas que são nossas, né? Como em relação à questão do cajueiro, né? Infelizmente, né, nós temos deixado, até mesmo o agricultor, né, ele vai vendo outras culturas, vai se adaptando, e a gente vem deixando. E aí outras culturas também vão se adaptando ao longo do tempo, da história, né, os processos. E, de repente, poderia ser um momento, né, de intensificar, né, algumas coisas em relação às nossas árvores, eu vou dizer assim, as nossas plantas, as nossas árvores, principalmente as nativas, né, que são nossas, né, não são aquelas que vêm de outros locais, que nós brasileiros a gente recebe tudo, eu até brinco, né? Diga, o Brasil, a gente recebe tudo e não filtra, né? Infelizmente, desde a colonização. Verdade. E a gente quer ser tudo, menos brasileiro. Quer aprender o inglês, quer aprender tudo, menos aquilo que é nosso, né? Infelizmente. Pela cultura que nos foi incutida mesmo, a gente tem essa visão de querer ser de outro mundo, né? À toa que Sobral, o pessoal também brinca, né? Vou até brincar aqui também, que Sobral é dos Estados Unidos, né? Se Sobral tem outra visão, né? Que a princesa de Sobral também, no processo de colonização, teve outras influências, né? Isso é positivo e negativo em alguns momentos, mas eu acho que essa cultura nossa, realmente, é que a gente não pode perder, né? A nossa identidade, que é o principal, né? E aí me coloca à disposição também para colaborar no que puder, às vezes até distante também, né, Calu? Às vezes a gente conversa mais, porque eu fico muito Sobral por conta do trabalho, dos estudos, mas quando eu vou no distrito, quando posso também colaborar e mesmo que consiga fazer alguma coisa a longa distância, me põe à disposição. Conte comigo sempre. E boa tarde. Pois é, Lívia, a gente vai sempre estar contando com sua ajuda aí, principalmente nesse contexto de preservação dos cajueiros, né? Acredito que você pode nos ajudar muito e, de fato, nós não podemos deixar morrer essa ideia, né? Inclusive foi o Veras que me contou a respeito dessa questão dos cajueiros, e, então acho que a gente tem que preservar mesmo essa espécie. Inclusive, Josué, a gente plantou um pé de caju lá na pracinha, né? A gente fez a reforma do vaqueiro, o vaqueiro estava muito abandonado, estava muito deteriorado, os meninos estavam muito em cima. O que é que a gente fez? Eu, o Roberto, o novo do clube, o seu Júlio Marciano, nós fomos catando em Sobral, na comunidade, dinheiro para poder cercar o cavalo que estava todo já, né, entregue mesmo, né? Nós cercamos o cavalo, fizemos a inauguração, a reinauguração desse projeto, né? Nesse mesmo dia foi também se plantado um pé de caju como símbolo, né? Tem que ter um pé de caju ali naquela praça do Aracatiaçu. Não tem como fugir disso aí. Isso é fato. Bem, fato, agora, né? Eu só queria dizer aqui, ressaltar aqui uma coisa. A minha mãe conta que quando ela era criança, e aqui na época de muita seca, a irmã dela mais velha, que era a tia Creuza, que era uma parteira que tinha aqui, uma grande parteira, pegava a mamãe e as irmãs dela, mais nova, e iam lá para a casa dos pais, dos avós da Lívia. Atravessava o Rio da Souza e iam passar o dia lá. Mas sabe o que era para passar o dia lá? Para matar a fome. Você tem uma ideia, né? A família dela vivia extremamente independente do Aracatiaçu. Lá eles criavam, plantavam, colhiam. Eles viviam independente do Aracatiaçu. Viviam do outro lado do açude, Rio da Souza, né? E a mamãe conta que aquela família matava a fome de muita gente. Quando eles voltavam de lá de tardezinha, eles traziam o beiju, traziam a mandioca, a farinha, a tapioca, traziam tudo que dava para durar ainda bem uma semana, né? E na época, Lívia, da fome desse povo, eles iam lá para a casa da sua família, atravessavam o Rio da Souza, né? Isso é um dado histórico que ninguém pode deixar de escrever um dia, né? O Zé que quer falar.
Boa tarde, pessoal. Eu sou Zeca, mas alguns me conhecem como Caluzinho, sou filho do professor Calu. Zeca é um nome artístico aí que eu escolhi. Eu vim para Aracatiaçu para estudar arte. Não nasci em Aracatiaçu, mas passei uma parte da minha infância, começo da adolescência no distrito de Aracatiaçu, de onde eu guardo muitas memórias, e eu acho que, por influência do meu pai, também carrego aí um desejo muito forte por estar pesquisando a história, e principalmente através da arte, né? No segundo semestre do ano passado, o coletivo do qual eu faço parte, que é o coletivo Troca da Matraca, aqui em Sobral, que fica aqui no centro histórico, na margem esquerda do Rio Acaraú, a gente desenvolveu uma pesquisa chamada Mapa do Flaner, que é baseada no livro do João do Rio, chamado A Alma Encantadora das Ruas, onde ele fala do flaner, que é essa pessoa que conhece a rua com a palma da mão, né? E aí a gente fez uma pesquisa histórica antes de levantar as cenas, um processo, uma obra cênica para a rua, né, que trabalha o espaço urbano mesmo como o palco dessa história. E a gente trabalha com relato pessoal, com a biografia das pessoas que estão presentes no trabalho. Mas também a gente decidiu trabalhar com a biografia da cidade, no caso Sobral, e a gente partiu de 2 pontos, né? Uma figura política muito importante para a região norte, que é Dom José Tupinambá da Frota, uma figura política e, por vezes, opressora na história, e alguns outros figurões que estavam aí envolvidos na história política do Dom José, que ele não deixava de ser um político por conta dessa emancipação histórica da cidade, né? Assim, ele era uma figura realmente que tinha uma influência muito forte. E através do jornal A Luta, do Deolindo Barreto, a gente encontrou, assim, lendo o jornal, a gente encontrou num banco de dados na internet todos os jornais dele de 1914 a 1928, que foi a última edição depois do assassinato do Deolindo Barreto, né? Um assassinato político por conta das coisas que ele falava mesmo, ele era muito bocão. E aí, lendo o jornal, eu não, assim, esperava encontrar algo sobre Aracatiaçu, mas não sabia que ia encontrar tão rápido. E um dos jornais, nessa época, as pessoas se comunicavam meio que dessa forma, né? Eles lançavam telegramas para os jornais e eles eram publicados. Então, ficavam trocando farpas ali, jogando pedra de longe uns nos outros, através do jornal. E em uma dos telegramas, eu vi algo que me interessou muito a respeito da emancipação de Aracatiaçu. A gente não levou para o trabalho, mas eu levei para casa, né? Cheguei para o meu pai e disse, pai, que é isso? O Chico Monte, que era um antigo aliado do Dom José, mas que acabou aí por interesses políticos partindo para um outro lado, criando o seu próprio lado na história. Chico Monte tem um dos telegramas, uma pessoa relata que Chico Monte, lá pelas bandas dos Patos, andou falando que Aracatiaçu e Itaperuaba não poderiam se emancipar, né? Numa espécie de que esses 2 lugares tinham que sim fazer parte da política de Sobral e não criar a sua própria política. Eu queria fazer essa pergunta porque não sei se hoje a emancipação de Aracatiaçu é um interesse dos cidadãos de Aracatiaçu, mas que essa emancipação ela tem aí uma história política que foi escrita por grandes figurões da região norte, né? E isso acabou que até hoje está dessa forma, né? Eu lembro de quando eu era criança, ouvi falar da emancipação de Aracatiaçu e de Itaperuaba, de uma depender da outra, tinha sempre falatórios sobre isso, e eu não tinha, naquela época, uma visão política e histórica do assunto. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito curioso, né? A respeito, inclusive, da influência do Chico Monte na região do Aracatiaçu. E aí, queria parabenizar também pela iniciativa toda, pai, Josué, todo mundo que está aqui, e dizer que fiquei muito feliz, assim, por ter dado certo até então a bandeira e tudo. Votei, meu pai passou aqui em casa e pediu minha contribuição para a escolha aí da bandeira e fiz com todo prazer. Muito bem. Obrigado, meu filho, pela participação. Assim, ele tocou uma coisa muito interessante, né? Aqui no Aracatiaçu, tinha 2 homens muito fortes, politicamente, vamos dizer, na época dos coronéis, que nenhum dos 2 era coronel, né? Que era o coronel Chico Monte e o coronel
João Frederico Ferreira Gomes. São duas alas totalmente diferentes, totalmente antagônicas. E o João Frederico, que é tio do Ciro Gomes, do Ivo, do Cid Gomes, que é irmão do pai deles, o coronel João Frederico conseguiu, na época, a emancipação do Aracatiaçu. Inclusive, o primeiro prefeito daqui seria o papai, porque ele já vinha fazendo um trabalho bem comunitário aqui dentro do Aracatiaçu e tudo caminhava na história para ser ele. O que aconteceu? Na época, o Parsifal Barroso, que era genro do Chico Monte, consegue derrubar o veto. Né? Então, o que acontece? A dona Maria Monte, que era esposa do Chico Monte, chama o pai da Zilda, né, ele era capataz da fazenda do Chico Monte, que fica aqui nos Pocinhos, aquela fazenda Pocinhos, bem grandona, feia, assim. Chama de madrugada eles lá, mais 15 capangas. Eles foram tudo armados. Eu digo isso porque ele me contou. O seu Gama, né? Não lembro o nome dele. O pai da Zilda. Eu conversando com ele me contou essa história. O que aconteceu? Quando amanheceu o dia, a ordem era que eles entrassem no Aracatiaçu, fazendo a maior festa, porque Aracatiaçu não conseguiu se emancipar, porque o Chico Monte derrubou essa história. Derrubou o veto. Aí, o que acontecia? Era eles fazendo a maior festa na cidade, homenageando o que não conseguiu emancipar, e o papai andando naquelas plantas que tem ao lado da praça, colocando umas fitas pretas em sinal de tristeza, de luto, porque Aracatiaçu não conseguiu se emancipar. Então, essa luta foi verdadeira mesmo, né? Eram duas alas que não queriam, uma ala queria que aqui fosse emancipado, também Taperoaba, e a outra não, dizia que aqui era um curral eleitoral, aqui era um curral, aqui a gente perdeu muito voto. Já a pessoa aqui é emancipada, Taperoaba também é emancipado, os Patos faziam parte daqui, o Caracará fazia parte daqui, e Sobral ia perder um bocado de distrito, né? Então, muitos distritos iam perder Sobral muitos votos. Então, não passou. Então, o Parsifal era governador na época, que era casado com a Olga Barroso, que era esposa que é filho do Chico Monte. Então, de fato, aconteceu isso. Não era interesse deles emancipar o Aracatiaçu. Não podia emancipar. Isso aqui era um celeiro de votos. Então, por que emancipar? Está muito cedo emancipar aquilo ali. Se manteve isso aqui como distrito mesmo, né? E foi a maior festa na época que fez o Chico Monte, né? Conseguiu derrubar. Ele era muito poderoso, muito valente. Foi um homem muito rico, que nunca gostou de estudar, mas gostava de criar gado. E tudo na vida dele era baseado na época da bala mesmo, né? Na época da bala. Então, tudo ele disputava na bala, na faca. Tanto que diz a história dele que ele morreu de raiva em Brasília, porque não conseguia derrotar o padre José Palhano de Saboia, que era cria de Dom José, né? Como ele não conseguia derrubar o padre Zé Palhano, o Zé Palhano era muito forte, era o secretário do arcebispado, então ele tinha muita raiva deles dois. Ele morreu de raiva, diz a história que ele morreu de raiva. Teve um troço lá em Brasília que ele morreu de ódio do padre Palhano, né? Mas é essa história mesmo, né? E aqui, diz aqui a lenda que é o seguinte, quando os dois chegavam aqui, parece que eles se combinavam em chegar aqui os dois, tanto o Chico Monte como o João Frederico, e sempre muito bem armados, muito bem policiados, né? E eles fechavam o seco aqui dentro mesmo, né? Eram homens poderosos, tinha vocação política e vocação também militar, porque eles eram cercados não andavam só, né? Eles não andavam só. Então tem essa história, Carlosinho, isso é verdade mesmo, viu? Parabéns pela pesquisa, foi bom. Excelente pesquisa, Carlosinho. Muito obrigado também pela pergunta. Tem alguém que queira fazer mais algum questionamento, alguma pergunta? O questionamento, Josué, tá ouvindo? Sim. Questionamento somente esse cidadão, né? Esse coronel, né? Suposto coronel, e que as suas práticas, né, eram mais voltadas para o cangaço, né? Resolver na base da faca, da bala, do facão, né? Da garruncha, né? E é interessante que eu, que sou policial e trabalho na área da educação, eu ministro o curso de prevenção às drogas e à violência para crianças de 9 a 12 anos, que é o PROERD, e tem uma escola, né, e fez agora eu ter esse conhecimento, mais um conhecimento, que é desse cidadão, João Frederico Ferreira Gomes. É uma escola que, inclusive, eu ensino, faço
Já estou lá com o curso do PROERD há muitos anos já. E até então não sabia. Sabia que ele tinha algo familiar com os Ferreira Gomes, né? Mas realmente é o veredito aí, é esse camarada, né? É esse coronel aí, João Frederico Ferreira Gomes, né? Que é a escola João Frederico, que eu ministro o curso do PROERD lá já há muito tempo. Outra pergunta que eu queria fazer ao professor, bem objetiva, é o olho d'água. Eu entendo, eu já conversei com o Josué, conversei muito com o Josimar, né? E no meu singelo conhecimento, eu tenho o Aracatiaçu como na região norte, o distrito mais turístico, né? E um a gente descobrindo mais, né? Alguns pontos turísticos aí no Aracatiaçu. Mais tarde vocês vão aí deslumbrar desses lugares, né, Josué? É, esse professor Calu, o Olho d'Água do Pajé, né, que é um local bem atrativo aí da região, em especial do Aracatiaçu, eu entendo. Ele é mais faz parte, esse local, geograficamente, da Taperoaba ou do Aracatiaçu, né? O olho d'água do Pajé. Tem aquela fonte, né? A água, essa água mais quente, né, morna, e a outra água mais amena, né? Sim. Interessante pergunta, porque aqui também está a Lívia participando dessa nossa live, e ela também teve esse conhecimento, ela trabalha dentro da prefeitura com essa estrutura também, com essa área. E no dia que o prefeito veio aqui inaugurar a areninha, que fica ali perto da vala, o que é que nós fizemos? Nós fizemos um abaixo-assinado, e fiz um documento também, um abaixo-assinado, pedi a assinatura de muita gente, e foi entregue ao prefeito, né? Inclusive, na época, pedi a palavra, e o prefeito cedeu, na época do discurso deles, dos políticos, eu dizendo que o Aracatiaçu não poderia perder o olho d'água do Pajé, porque, historicamente, Taperoaba pertenceu ao Aracatiaçu. Se Taperoaba hoje é independente, é um distrito independente, tanto paroquialmente como pela municipalidade, não tinha sentido o olho d'água do Pajé pertencer ao Taperoaba. Então, no documento, inclusive a vereadora de lá, Socorrinha Brasil, estava presente, né? Então, no documento, eu pedi que o prefeito visse com bons olhos o que o IBGE tinha feito, né? O novo mapeamento da Zona Norte, incluindo Taperoaba, como se o olho d'água do Pajé fosse Taperoaba. E, nesse documento, a gente pediu que o prefeito respeitasse o lado histórico do Aracatiaçu e revesse com bons olhos o que o Denox estava fazendo. Denox, não. O IBGE, né? Não deixasse que nós perdêssemos o olho d'água do Pajé. Porque, por uma questão turística, é mais nosso, historicamente, também, do que de lá. E lá ele já tem muitos sítios arqueológicos, né? Quer dizer, a Pedra da Andorinha hoje recebe visitas imensas de alunos, de visitantes, etc. Tá entendendo? Direto. A Bileira também tem muito sítio arqueológico. A Lívia participou desse mapeamento novo. Ela pode até ajudar também a pensar dessa maneira também. Mas foi entregue um documento ao prefeito que não desrespeitasse a história do local e procurasse o que fez o IBGE. O Aracatiaçu pertence ao Olho d'Água do Pajé e vice-versa, né? Sim. Então, houve esse documento que foi entregue ao prefeito, também no abaixo-assinado aqui, pedindo essa reconsideração. Eu vou falar ali. Calu? Pois não, pode falar ali. Só um momento. Bom, só contribuindo, né, com o esclarecimento, né? Historicamente falando, a gente sabe, né, que os nossos antepassados, né, os indígenas que ali habitavam, né, que começaram esse processo de povoamento, né, Aracatiaçu e Taperoaba, eles tinham, né, o Pajé, historicamente, ele ainda né, as fontes, né, com todo um contexto onde as fontes, elas se viam também, né, da medicina curativa, né, onde eles faziam seus rituais e tal, né. Eu tenho a oportunidade de trabalhar na Agência Municipal de Meio Ambiente, né, no qual o setor que eu trabalho é a Diretoria de Parques, Jardins e Unidades de Conservação, e nós gerenciamos esse equipamento, assim como a Pedra da Andorinha, os sítios arqueológicos e áreas de proteção ambiental para a Serra do Rosário. E o que acontece, né? Ao longo do tempo, né, no processo mesmo de colonização, né, de ocupação, diria, das cidades, né, dos distritos, o que acontece? Hoje, oficialmente,
e também com a nova delimitação do zoneamento, que é a parte, né, onde vai dizer, onde é o documento da cidade, né, o plano diretor, que as cidades, a cada 20 mil habitantes, elas têm a obrigação de ter um plano diretor, que é o plano de ordenamento das cidades. E aí Sobral já tem esse plano diretor há muitos anos, né? Desde os anos 99, anos 2000, que começou esse processo. O Calu participou e nós temos participado como equipe técnica, né? Pela atuação que eu faço junto à Prefeitura Municipal de Sobral. E o que acontece, né? A delimitação, territorialmente falando, como o Calu falou, também explicado aí, hoje as fontes utilizadas do Pagé, pela delimitação do IBGE, elas estão territorialmente ligadas ao Taperoaba, né? Pelo crescimento, né, do distrito de Bilheiras, a proximidade, todo aquele contexto, certo? Há controvérsias, né? Muitos querem Taperoaba, Aracatiaçu, tanto que até o próprio prefeito brincou, né, Calu? Que não era para ter briga lá no dia da inauguração da Areinha, porque a gente tem esse sentimento de pertencimento, né? Historicamente também falando, as tribos indígenas, elas de Taperoaba e Aracatiaçu, elas disputavam, né? É tanto que Aracatiaçu não poderia ir para Taperoaba e Taperoaba não poderia ir para Aracatiaçu, né? Nós que somos conterrâneos, a gente sabe um pouco dessa história. Mas a revisão do plano diretor, ela ainda está em processo, né? É para ser concluída ainda esse ano. Tiveram-se as oficinas participativas, né? Onde essa oficina que o Calu falou, né? Foram momentos que nós tivemos em todos os distritos de Sobral, escutando, né? Para compilar esse documento, que é o plano diretor, a revisão, né, uma nova revisão do plano diretor, que é o documento plano da cidade, que territorialmente hoje pertence a Taperoaba, pelo contexto geográfico, territorial, de extensão e de outros fatores, né? E aí, assim, é um equipamento que é gerenciado pela prefeitura, setor, como eu já falei, que a gente trabalha, mas nós temos, enquanto poder público, né, essa responsabilidade de integrar, que é um trabalho que a gente já vem fazendo ao longo dos anos, de um roteiro ecoturístico que já vem se consolidando, né, onde as fontes utilizadas do Pagé, elas são, eu diria que, o que a gente costuma falar, que ela é o ponto central, e dali das fontes as pessoas terem condições de se deslocarem, né, de repente, das fontes do Pagé, eu quero ir para onde? Você tem a opção de ir para os sítios arqueológicos, né, que são em torno de 13 sítios arqueológicos, que no final do ano foram entregues para a gente pelo IFAM, que eles ficam na Fazenda Bilheira 1 e 2, ali nas proximidades, vou dizer, do Parque de Vaquejada, que tem ali Nossa Senhora Aparecida, a fazenda que fica de frente, e você adentra do Pagé para lá, em torno de 4, 5 quilômetros. Depois, nós vamos ter a Pedra da Andorinha como opção, que é o refúgio de vida silvestre, a unidade de conservação, e se a pessoa quiser descer também no Aracatiaçu, né, que é a nossa intenção integrar principalmente ao turismo religioso, devido ao nosso santuário diocesano, né? E também os outros distritos que ali têm possibilidade de também integrar esse roteiro ecoturístico, que a gente vem desenvolvendo, já vem sendo desenhado ao longo do tempo nessa gestão, né? Ao longo desses 4 anos, e que vem se consolidando, como o Calu também falou, né? A Pedra da Andorinha, os sítios já são bem visitados, né? O santuário também, o Pagé. E aí, assim, a gente tem alguns projetos, algumas ações aí bem encaminhadas, né? Até mesmo o Pagé, recentemente, a gente fez algumas intervenções lá, que foram de melhorias, né? Cercamento, a parte central. Inclusive, hoje eu estive lá, uma das vistorias, né? Hoje de manhã eu já estive por lá, vendo algumas coisas. E a gente está preparando esse equipamento. A pandemia, infelizmente, também tem dosado, né? As nossas expectativas aí para os planos acontecerem. Mas isso já é real, né? Como o Calu também falou. Nós já temos esse pertencimento, a nossa identidade com a região, né? A região leste de Sobral, né? Ali, mais especificamente Aracatiaçu, Taperoaba, tem esse potencial, né? Que vem sendo e que precisa ser cada vez mais explorado. Era essa a minha contribuição. Muito bem, Lívia. Muito bem. Realmente, uma grande contribuição. Fiquei sabendo dessas notícias. Na verdade, eu não estava sabendo, né? A gente fica um pouco distante no mundo da pesquisa aqui em São Paulo. Fiquei muito feliz de saber de tudo que está ocorrendo através desse grande projeto que a Lívia está atuando, né? E queria perguntar também se, através do João Batista, se o tio Júlio Marciano queria participar. Sim. Opa. Tá ouvindo?
Estamos ouvindo agora. Que bom. Foi bom, gente. Boa tarde a todos e todas, né? Que bom, parabenizar aqui pelo momento, viu, a você, doutor Josué, Calu, todos os demais participantes. Veras, que bom, Vera, tá escutando também, ele vendo através do foto. E Abraço, rapaz. mais pessoas livres. E também parabenizar pela formação da bandeira, né? Por sinal, muito bonita, apresentado, que também contribuindo da medida do possível para que isso pudesse ter acontecido, na época, como o Calu já bem pisou aí na sua fala. Bom, gente, nossas desculpas, o meu celular não funcionou, não deu para eu poder dar continuidade participando através dele, aí eu fiquei acompanhando através do telefone da Fátima, e não teve como eu participar antes, né? E agora, com a ajuda da vizinha, que nós estamos aqui, nenhum dos meninos estão aqui em casa para nos ajudar, a Mariana, aqui da nossa vizinha, nos ajudou, e aí sim. Então, que bom, momento esse, puxando um pouco, refrescando a memória um pouco o passado, e, na verdade, histórias interessantes, que a gente deve continuar sempre escutando, ouvindo, participando, e passando para aqueles que também ainda não conhecem a história do Aracatiaçu, por sinal, desde a fundação, da construção do açude. E para falar no açude, eu quero dizer que, nos 58, gente, eu tinha 7 anos de idade. Em 58, eu dormi várias vezes, já conhecendo o açude de Santo Antônio, ou se beneficiando das benfeitorias do açude, ou seja, das vantagens, tanto da água como da terra, como também da produção de peixe. Em 58, meu pai, João Marciano de Araújo, que morava na Cachoeira do Loreto, lá no pé da Serra do Barril, por conta da seca, nós destruímos uma quantidade de animais, gado, né, uma criação de animais, e tivemos que vender uma parte e tentar escapar a outra, naquela seca dos 58. E meu pai arrendou umas vasantes aqui no açude. E passamos a semana, a gente vinha com ele de lá, passava a semana aqui, trabalhando na vazante, ajudando, mesmo com essa idade, de 7 anos de idade, a gente já contribuía, já ajudava, ajudando a plantar e dormindo, passava a semana, voltava no final de semana para a região da Serra do Barril, Cachoeira das Moças, onde a gente morava, onde eu nasci. Bom, então o Aracatiaçu tem uma história muito longa, que já foi bem citada por vários de vocês. Calu, muito conhecedor disso também, que bom, parabéns, Calu, professor, nosso amigo aqui da nossa Aracatiaçu, e eu também ajudo nessa parte. E para mim, uma admiração, quando eu cheguei em Aracatiaçu pela primeira vez, em cima de um pau de arara, conjuntamente com meu pai, foi quando eu vi ali a estátua do vaqueiro, em cima de uma pedra ali. Para mim, eu custei acreditar que, na verdade, fosse mesmo uma estátua. Para mim, era um vaqueiro montado num cavalo em cima de uma pedra. Eu chamei a atenção do meu pai naquele dia. Bom, então, gente, também a questão, quando nós viemos para Aracatiaçu, o distrito, morar ali no Logradouro, no 66, foi assim, acho que foi isso, nesse ano. Então, era conhecido o Aracatiaçu como cajueiro. Quando alguém da nosso logrador queria vir para o Aracatiaçu, não dizia que ia para o Santo Antônio ou para o Aracati, ia para o cajueiro. Vai para onde? Vou para o cajueiro. E muito bem lembrado também aqui, viu, Vera, essa questão dos cajueiros. Que bom que a gente retomasse, que ainda tem aqui, Aracatiaçu tem, não acabou, aqui nas margens do rio, depois da parede do açude, ainda tem uma produção de caju, tem vários pés de caju, e que bom ser cultivado e, com certeza, ampliado o seu número de árvore, de pé de cajueiro e também na sua produção. E, bom, também é uma história muito conhecida, a parte do cajueiro, que, por sinal, também tem a história quando começou aqui o local da igreja, o local da fundação aqui, do local de apoio dos santuários, né, dos santos, as imagens de santos, aqui na sede do distrito. Tem a história aí do pé de cajueiro que foi preciso ocupar o espaço onde era o pé do cajueiro, que ficava a imagem que o Calu, não lembro se ele citou, porque também na hora aqui do início da palestra, da conversa nossa, de vocês, chegou uma pessoa ali e eu tive que atender, pessoa da Lagoa da Cruz, afinal, a nossa
suplente da coordenação sindical de Aracataçu, tinha um assunto com a gente teve de atender. Aí não acompanhei bem a fala de vocês desde o início. Mas é um prazer, com certeza satisfeito, e com certeza vou fazer todo o esforço de participar, de continuar participando e ajudando na medida do possível para que evento como esse e resultado como esse que já foi trabalhado, está sendo trabalhado, podemos trabalhar bem mais em prol do bom nome do nosso distrito do Aracatiaçu e também da população, não só do nome, mas também para o melhor desenvolvimento em todas as áreas de produção, a área produtiva, a área educativa, a área bíblica também, enfim, em todas as áreas também a pecuária, né, a agricultura, e tudo precisa de ser retomado e ser trabalhado com muito cuidado e com muita atenção. Não só por nós, que sabemos fazer, dependendo da área que você ocupa, da área que você se envolve, mas também dos poderes públicos que vêm aí, que estão e vão continuar fazendo aquilo que deve ser feito, e não só o que deve, mas também o que precisa ser feito. Bom, quero aqui agradecer também, viu, pela atenção e o espaço que nos cede, para que a gente também possa participar com a voz até a vocês, tá bom? Olha, o seu Júlio, ele tem dado muita contribuição no Aracatiaçu, né? Tanto na área com os agricultores, que tem ajudado muita gente, como também no Conselho de Saúde Local, né? Hoje o seu Júlio é um conselheiro, não é mais o presidente do conselho, mas sempre que o nosso projeto precisava do apoio dele, está sempre presente, né? Sempre participou das reuniões, sempre participou dos movimentos, não faltava um encontro da gente, né? Era o primeiro a chegar e sempre estava dando sua contribuição, né? A Lívia, ela me colocou nesse projeto do Plano Diretor de Sobral, né? Daqui do Aracatiaçu, só ia eu para essa reunião. Eu digo porque a Lívia já estava lá, né? Eu ia para essa reunião todas as vezes que acontecia em Sobral, antes dessa pandemia. Inclusive, eles me deram uma blusa, né? Como se fizesse parte do grupo técnico do Plano Diretor, e eu trouxe para cá uma urna, e eu fui em todos os comerciantes, eu fui nas escolas com essa urna, pedindo às pessoas que colaborassem com o Plano Diretor de Sobral, que inclui Aracatiaçu. O que vocês querem do Aracatiaçu? O que precisa mudar em Aracatiaçu? Então, me deram várias fichas, né? Eu reproduzi essas fichas também, com algumas perguntas básicas. Foi feita no Aracatiaçu uma reunião muito boa. Infelizmente, pouca gente participou, mas estava lá o seu Júlio, estava lá o Roberto, a Lívia, o Cláudio Dias. Então, nós, a dona Elza Pimenta, então a gente colocou o mapa do Aracatiaçu em cima da mesa e cada grupo, cada equipe ficou responsável de pontuar o que era mais necessário no Aracatiaçu, o que é preciso mudar com urgência e trazer com urgência. E esse projeto está todo já feito, esquematizado, falta só terminar essa pandemia para concluir esses projetos. Então, também agradeço a Lívia por ter me colocado dentro desse projeto do Plano Diretor, aqui do Aracatiaçu, né? Pois é, muito bem, né? Já ouvi várias pessoas falando, inclusive pessoas aí que contribuem muito para o desenvolvimento do nosso distrito. Gostaria de agradecer ao tio Júlio Marciano também por participar. E acredito que já estamos mais de 1h30 online. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente ainda pode continuar. No entanto, a gente já está nos momentos finais, né, dessa transmissão online. Josué. Opa. Mestre Júlio, rapaz. Um abraço, meu querido. Um abraço lá na esposa, Fátima, prima, tá bom? Com relação ao comentário e até a pergunta que me fez, Fátima, paz do Senhor, que Deus abençoe. Somente que eu fiz aqui, e citei aqui o assunto, a questão de quem pertencer, ou a quem pertencer, os dois distritos, no caso, Olho d'Água do Pajé, Taperoaba, distrito Taperoaba ou distrito do Aracatiaçu. Eu não sei, sinceramente, isso me frustra muito, qual foi o critério de delimitação geográfica que o IBGE utilizou para fazer essa demarcação, porque trazendo aqui um linguajar bem nordestino, bem aracatiaçuense, né? Se a gente for partir de Jumento, né, correndo até o Olho d'Água do Pajé e vir outro camarada lá da Taperoaba, né, até o Pajé, meu amigo, quem está no Aracatiaçu chega mais rápido no Olho d'Água do Pajé do que quem está de Taperoaba, rapaz. Entendeu? Isso aqui é fato, professor Calu, entendeu? Eu não sei, no meu leigo conhecimento, cai para nós aqui em off, houve dedo político aí.
Eu concordo com você, sabe? Inclusive tem uma lenda aí, mas não é lenda, é história, que tinha um frade, a Lívia colocou aí o lei ambiental, depois a gente pode pesquisar. Existia um frade na história da colonização do Brasil, que veio para cá, para o Ceará, chamado frade Vitale Franscarolo. Ele teve muitos anos na colonização do Nordeste. Ele andava na rede, nos braços dos escravos. E ele chegou juntamente lá com o padre Ibiapina, que era um grande missionário da Serra da Ibiapaba, no Olho do Pajé. E lá, a função desse frade italiano era erguer igrejas católicas. Era levantar igrejas católicas. E quando ele chegou lá no Olho do Pajé, ele soube da existência da Fazenda Cajueiro e desse achado dessa imagem de madeira que tinha aqui. E isso tornou para o padre uma grande curiosidade. Ele foi e disse, bom, a gente fazer a igreja aqui, porque aqui era confluência, né? Era Taperoaba, Lisieux, etc., para cá, Aracatiaçu. Mas já que surgiu essa história dessa lenda, vamos lá ver se era Aracatiaçu. E vieram para cá e aqui eles começaram a movimentar essa religiosidade popular, ou esse catolicismo popular, como nós chamamos, né? É quando o povo toma de conta da religião, quando o povo ergue a sua religião, seu misticismo religioso, sua cultura, suas imagens, né? Então, tudo aquilo movimentou muito a história da época, né? E no documento eu coloquei para o prefeito que o Aracatiaçu tem muito mais aproximação com o Olho d'Água do Pajé do que o Taperoaba. Mas, tá entendendo? Agora, assim, Taperoaba só pode crescer por rumo de cá, porque para lateral ele não cresce, que é só pedra, né? Até eu brinquei com a socorrendo. Se o Taperoaba crescer, é por rumo de cá. Então, eles querem passar por rumo de cá, né? Verdade. E a nossa aproximação é muito mais perto do Olho d'Água do Pajé de Aracatiaçu do que Taperoaba. Isso aí o IBGE parece que não considerou, e nem também o dado histórico, né? A nossa formação histórica, a nossa geografia própria, né? Também foi colocado isso no documento. O prefeito ficou com o documento e ficou também com as assinaturas, né? Do abaixo-assinado que a gente fez, né? Está nas mãos deles. Eu acredito que ele vai considerar. Não tem como fugir disso aí, não. Sem dúvida, isso é importante, né? Então, para finalizar, e depois quero passar a palavra para o professor Calu, dar suas últimas palavras, mas eu gostaria de agradecer a todos que falaram até aqui, né, os participantes dessa live, quem está ouvindo pelo YouTube, já peço também para se inscrever no canal, porque lá a gente vai ficar alimentando com informações de Aracatiaçu, de conquistas dos nossos conterrâneos. Então, agradecer mais uma vez ao professor Calu por ter aceito esse convite, né? E estou muito feliz pela história dessa bandeira que está aqui atrás e sem dúvida alguma eu vou levar em todos os lugares que eu levar o nome da ciência, a qual eu desenvolvo, né? E obrigado, professor Calu, por essa aula de história, né? Durante quase 2 horas. E foi muito bacana, aprendemos muito a respeito não só da história da bandeira, mas a história de Aracatiaçu de modo geral. Então, obrigado a todos que participaram. Opa! Bem rápido, estão ouvindo? Sim. Olha, eu também gostaria só de informar, se vocês não citaram antes, também nós temos um outro olho d'água aqui, no João Pereira. D'água também, que ele nunca secou depois que a gente está aqui próximo, que nós somos conhecedores disso, aqui no João Pereira, bem próximo. Apesar da distância, assim, da distância, assim, que eu digo, a forma que ele é tratado pela visão pública, visão popular, vamos dizer assim. Ele apenas é usado para água de animal, para alimentar os animais, somente. E foi também isolado, porque é uma propriedade particular, foi fechado lá de uma certa forma, mas é um trabalho bem feito, que foi feito, que, por sinal, transmite água para outro localzinho que alimenta os animais a beberem lá, que chega até próximo. Mas bem aqui próximo a nós, desde quando a gente está aqui no Aracatiaçu, nunca secou o olho d'água, no 58, no 58 não, mas nas secas para cá, que eu não conhecia ele no 58, das secas para cá que nós acontecemos, nós usávamos ele lá para, quando o açude, uma época o açude secou, nós usávamos o olho d'água do João Pereira, para dar água aos animais que pastavam naquela área mais próxima a ele, tá bom? Mestre Júlio, você fala embaixo porque
senão o pessoal da Taperoaba vão comer também, viu? Como comer o olho d'água do pajé. Ah, mas aí não deixa não, viu? Poxa, rapaz. Meu Deus, vamos lutar, né? Pra pertencer a nós, rapaz. Esse olho d'água do pajé, pelo amor de Deus. Ah, e o pajé, com certeza, sim. O olho d'água do pajé também, que nós temos uma história, nós discutíamos antes, um professor de Itaperoaba, que nós se reuníamos, se encontrava sempre. Agora, ele dizia que tinha ajudado a fazer as medições, medir na época do censo que estava sendo feito, né, do distrito. Itaperoaba, diz ele segurava com certeza que o olho d'água ficava para Itaperoaba. Até que a gente discutia, e pela informação dele, Lagoa da Cruz, a parte do João Pereira, dizer que tudo é Itaperoaba. Jamais nós podemos acreditar e aceitar que isso seja verdade. Tá bom? Certeza. Tranquilo. Muito obrigado, tio Júlio. Essa informação também não era do meu conhecimento. Que bom, que bacana. E temos que conhecer esse local também. Bom? Então, eu passo a palavra agora para o professor Calu, para finalizar. E desde já agradeço a todos os ouvintes, Veras, né, que participou também, a Lívia, tio Júlio Marciano, o doutor Josiano, que também estava. Então, a todos, né? Infelizmente, eu não consigo falar o nome de todos no momento, mas agradeço mais uma vez. É como disse aquela frase do início de Cassimiro de Abreu, né? Todos cantam a sua terra, também vou cantar a minha. É importante a gente conhecer o jardim do outro, mas é muito mais importante você valorizar e aprender o que tem no seu quintal. Então, esse é o lema que eu tenho como plano na minha vida, né? Conhecer o jardim é importante, mas precisamos valorizar o que é que nós temos no nosso quintal. Então, eu gosto muito da história local. Valorizo muito a história local. Isso foi uma ideia do Padre Sadoc, que é um grande historiador de Sobral, né? Eu conversando com ele era muito lúcido, hoje ele está muito deprimido, muito calado, mas ele dizia, pesquisa o Aracatiaçu, lá tem muita história, você tem que fazer isso. Então, eu estou obedecendo uma determinação do Padre Sadoc. E eu fiz até um curso chamado de especialização em história local, né? Que é a metodologia do ensino de história. E valorizar o que é que nós temos, né? E agradecer ao Josué pela iniciativa, fiquei muito feliz. E uma coisa que eu não consigo contar para ninguém, mas no dia que eu imprimi a bandeira, no dia que eu recebi a bandeira, eu me emocionei, sabe? Quando eu peguei nas minhas mãos, ela já confeccionada, como está aí atrás do Josué, eu fui para Sobral buscar e eu chorei. Disse, meu Deus, isso aqui é um sonho concretizado, né? É um sonho que eu tinha achado que não dava certo, não tinha apoio, mas tem pessoas maravilhosas que apoiaram bastante, né? O seu Júlio Marciano, sempre contei com ele, a Lívia, você, Josué, que mandou imprimir a sua bandeira, está entendendo? Então, eu fiquei muito feliz com isso. O Josué assinou também. Quer dizer, quando eu peguei na bandeira, que eu saí da fábrica das bandeiras, puxa vida, isso aqui é um sonho que deu certo. Então, vamos colocar para frente, né? Então, eu já pedi, peça apoio do povo, para a gente ter apoio. Então, eu recebi vários telefonemas de distritos, pessoas, né, que viram a história da bandeira, me perguntando como foi que a gente chegou a essa conclusão, como foi que você conseguiu isso, e a gente orientando, né? É a unidade do povo, a bandeira é a unidade do povo. As cores da bandeira são as cores que uniu a experiência, a vivência, a história de um povo. Toda bandeira diz isso, né? Ela concretiza tudo aquilo que nós pensamos que nós somos. Que os nossos ancestrais disseram, nós somos isso, e a gente tentou materializar na bandeira o que nós somos. Tá entendendo? Eu acho que essa bandeira tem a nossa cara. É a cara do povo do Aracatiaçu, é a cara do sertão, é a cara do nordestino, é a cara de quem vive essa terra, de quem ama essa terra, né? Eu sou louco por isso aqui. O meu pai disse assim uma frase, o Aracatiaçu é minha segunda pátria. O papai era marinheiro, não nasceu aqui no Aracatiaçu, mas quando ele deu baixa da marinha que veio embora para cá, ele disse, isso aqui é minha segunda pátria. E ele pediu a nós que colocássemos uma frase no seu epitáfio, no seu túmulo, né? Aqui jaz um homem que amou Aracatiaçu. Era um cara extremamente apaixonado por isso aqui. Lá no cemitério nós colocamos na tumba dele, né? Aqui jaz um homem que amou Aracatiaçu. Porque ele amava isso aqui. Interessante que ele... morei muitos anos em Fortaleza, 30 e tantos anos. Ele ia lá passar um final de semana e voltava no domingo à tarde. Negócio, não, vou embora. Aracatiaçu conheceu muita parte do mundo, né? Foi marinheiro na Segunda Guerra. Está no livro de história do Ceará. Mas quando ele chegava aqui, pronto. É tanto que ele disse assim, ele disse à mãe dele, mamãe, eu vou para a guerra, mas se eu escapar, eu vou me casar com uma moça da terra do meu pai. O pai dele era aqui da Lagoa da Cruz, Jeremias.
Ferreira Cavalcante, né? E ele disse, não, se eu me casar, eu me caso com a moça de lá. E casou-se com a moça daqui. E acho que cada um de nós tem um pouco de história. Então, agradeço a vocês que me escutaram. Me perdoe se eu falei demais, se eu exagerei nas frases, nas palavras. Parabéns, Josué, pela sua iniciativa. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, professor Cano. Muita paz para para você. Muito obrigado. E vamos fortalecer a nossa pátria, né? Nossa pátria local, né? E vamos divulgar sempre, quando possível, a nossa bandeira, a história do nosso distrito, como o professor Calou sempre vem fazendo, né? Então, peço a ajuda de todos os nossos conterrâneos do distrito de Aracatiaçu, também para seguir o nosso canal lá, para a gente tentar mais e mais divulgar esses conteúdos do nosso distrito, né? E obrigado a todos que ouviram até o momento e todos que participaram. Então, viva Aracatiaçu! Viva! Quem quiser me seguir também tem... Do jeito que o José criou Aracatiaçu para o mundo, também nós temos aqui a Aracatiaçu Pote de Memórias, que está na página da live dele, né? Então, a todos, muito obrigado. Muita paz, muita saúde. Que Deus nos proteja. Obrigado, Josué. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Abraço. Viva Aracatiaçu. Josué, fique com Deus. Parabéns, Josué. Calou, fique com Deus, tá? Não paz, Deus abençoe. José, de coração, tá? Eu que agradeço, professor Calou. Foi uma bela aula, viu? Foi demais, foi bom. Bela aula, bela aula. Grátis, né? Grátis. Tchau, pessoal. Tchau, um abraço. Tchau.